Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 231. Ishiro, ainda no ar, teve a presença de espírito de se maravilhar com o poder da besta com cauda, mas os outros não estavam com esse humor. Fossem ninjas da névoa ou de Konoha, todos foram pegos de surpresa por esse movimento. Quando o corpo maciço da besta com cauda desceu do céu, pouquíssimos conseguiram se esquivar a tempo. O local escolhido por Ishiro também era o centro do campo de batalha, então com apenas esse movimento, Konoha e a névoa somadas, perderam pelo menos 500 homens. Namikaze Minato, Jiraiya e o terceiro Mizukage naturalmente não seriam tão facilmente esmagados até a morte. Todos os três conseguiram escapar da área de fúria do Oito Caudas a tempo. No entanto, as expressões nos rostos dos três eram muito sombrias. Quando formularam o plano para sitiar o terceiro Raikage, estavam preparados para a interferência externa. Durante o cerco, se um ou dois indivíduos de nível Kage interviessem, eles estavam relativamente confiantes de que conseguiriam manter os interferentes lá também. A única diferença seria o número de baixas que teriam que suportar. Mas suas estratégias de resposta preparadas certamente não incluíam como lidar com uma besta com cauda caindo do céu. Observando o terceiro Raikage em pé sobre a cabeça do Oito Caudas, finalmente tendo um momento de trégua, Jiraiya e Namikaze Minato começaram a reconsiderar. O combate corpo a corpo e os ataques de alvo único do terceiro Raikage, combinados com os ataques em grupo do Oito Caudas, os dois juntos eram quase invencíveis. O mais insuportável era que ambos poderiam ser classificados como baratas imortais. A maior fraqueza de um ninja, ataque alto e defesa baixa, parecia não existir diante desses dois. A defesa da armadura de raios formada pelo modo de chakra de liberação de raios havia sido testada pelo ninjutsu de nível S, liberação de vento, Rasen Shuriken, na história original. A capacidade de recuperação do Jinchuriki do Oito Caudas era impressionante, e a própria besta com cauda era virtualmente imortal. Vendo isso, o terceiro Mizukage disse, embora o Jinchuriki do oponente tenha um controle impressionante sobre a besta com cauda, ele não está no nível de fazer o que bem entende. A forma completa do Oito Caudas não durará muito, a menos que a Vila das Nuvens não queira mais o Oito Caudas, este logo retornará ao corpo do Jinchuriki. O terceiro Mizukage não chegará à velhice em vão. Ele era um fóssil antigo que participará da primeira cúpula dos 5 Kages. Seu conhecimento era muito mais profundo que o de Jiraiya e Namikaze Minato. Se um Jinchuriki era mais forte em sua forma completa de besta com cauda, ou quando tomava emprestado o chakra da besta com cauda, não era uma questão definida no mundo ninja, mas em um campo de batalha de larga escala como este. O poder destrutivo que uma besta com cauda completa poderia infligir a ninjas comuns era certamente algo que um ninja que apenas tomasse emprestado o chakra da besta com cauda não conseguiria alcançar. Então, enquanto a forma completa do Oito Caudas não durasse muito, ainda não seria problema para Névoa e Konoha derrotar o terceiro Raikage e os Jinchuriki do Oito Caudas. Isto é, contanto que aquele encrenqueiro no céu não interferisse novamente. Caso contrário, se Ishiro encontrasse o momento certo para voar com o terceiro Raikage e Killer Bee, seria obviamente impossível sitiá-los com um grande exército novamente. Pensando nisso, os três voltaram o olhar para Ishiro no céu. Entre eles, Namikaze Minato e Jiraiya naturalmente adivinharam a identidade de Ishiro. Ambos já haviam tido seu ritmo de batalha interrompido por Ishiro antes. Quando Ishiro viu os três indivíduos de nível Kage olhando para ele, ficou surpreso, pensando que iriam lidar com ele primeiro. Rapidamente ganhou mais altitude. Ainda se sentindo inquieto, decidiu que era melhor não assistir de fora e deixar o campo de batalha imediatamente. Não importava quem vencesse a batalha lá embaixo, Konoha certamente não se sairia bem. Não havia necessidade de Ishiro interferir mais. Com um traço de arrependimento, Ishiro rapidamente partiu do campo de batalha. Pouco depois de voar para longe, uma luz branca brilhou atrás dele. Ishiro olhou para trás e viu que a fonte da luz branca era o campo de batalha anterior. Imediatamente depois, o som de uma enorme explosão também o alcançou. Depois de um longo tempo, o efeito fogos de artifício, causado pela explosão, diminuiu lentamente. Uma bijudama, Ishiro virou a cabeça e não se importou mais, voando para frente novamente. Mas enquanto voava, pensou, se eu me deparasse com essa situação, como lidaria? Até então, todas as táticas de Ishiro eram voltadas para ninjas. Ele não tinha bons métodos para lidar com bestas com cauda. Isso não era culpa dele. Seu objetivo sempre fora desenvolver a Kekkei Genkai e alcançar a evolução da vida. Ele não havia dedicado muito tempo a táticas tão obviamente direcionadas. Mas depois de realmente vivenciar isso, Ishiro teve que começar a pensar nessa direção. Ele queria se tornar um Tsuchikage. Se não fosse por outro motivo além dos recursos de treinamento, Ishiro precisava se esforçar para se tornar um Tsuchikage. E um Tsuchikage qualificado não poderia faltar com bons métodos para lidar com bestas com cauda. Ishiro não tinha como lidar com uma besta com cauda completa, nem mesmo um método de destruição mútua. Se Onoki e Ikura não estivessem na vila, e os 5 caudas ou 4 caudas entrassem em sua forma completa, tudo que Ishiro poderia fazer era assistir impotente, fazendo o possível para garantir que não morresse. Se a besta com cauda disparasse uma bijudama na vila, Ishiro não teria nem como pará-la. Isso não atendia aos requisitos que uma grande vila oculta tinha para seus Kage. Mas enquanto voava e pensava, Ishiro ainda não conseguia encontrar uma boa solução.
Treinar um ninjutsu de nível S em larga escala era um método comum, mas Ishiro não tinha tempo nem chakra. Ninjutsu de nível S podia conter uma besta com cauda, mas não necessariamente subjugá-la com um único golpe. Só podia criar uma oportunidade para os ninjas derrotarem ou selarem a besta com cauda. Com a quantidade lamentável de chakra de Ishiro, deixando de lado se seria suficiente para lançar um ninjutsu de nível S que pudesse ameaçar uma besta com cauda. Mesmo que pudesse, era discutível se ele teria força suficiente para um golpe subsequente. Após voar por mais algumas horas, uma grande ilha entrou no campo de visão de Ishiro. Era a maior ilha do País da Água e também onde ficavam a capital do País da Água e a Vila Oculta da Névoa. Ishiro voou até aqui precisamente para Kirigakuri. Neste momento, tanto o terceiro Mizukage quanto Yagura Karatashi, 2 indivíduos de nível Kage, estavam no campo de batalha, e os Jinchuriki do Três Caudas também haviam sido levados. Era precisamente quando as defesas de Kirigakuri estavam mais vulneráveis. Ishiro queria ver se havia alguma oportunidade que ele pudesse aproveitar. Ishiro pretendia originalmente se infiltrar em Kirigakuri, assim como havia se infiltrado em Konoha. Mas quando chegou a Kirigakuri, parecia que a vila em si não estava em paz. Kirigakuri parecia estar em confinamento. A sensação era a mesma de Konoha alguns dias antes, depois que Ishiro causou um tumulto. Konoha estava em confinamento há vários dias, pois um esquadrão de patrulha de 3 homens havia sido morto à noite. Ishiro suspeitava que também havia alguém em Kirigakuri que, assim como ele, viera para aproveitar a oportunidade. Acontece que essa pessoa foi imprudente ou descuidada demais, expondo seus rastros e acionando o mecanismo de defesa de Kirigakuri. Mas isso dificultava a infiltração de Ishiro em Kirigakuri. Sem mencionar que a entrada de Kirigakuri certamente estava sob rigorosa inspeção e poderia até mesmo impedir a entrada de forasteiros. Mesmo que Ishiro conseguisse se esgueirar, a barreira de reconhecimento de Kirigakuri certamente não estaria ociosa como a de Konoha naquele momento. Ela certamente estaria constantemente em busca de rastros inimigos. Nessas circunstâncias, Ishiro sentiu que mesmo se conseguisse se infiltrar, não conseguiria fazer muita coisa. O local da coleção de ninjutsu de Kirigakuri certamente seria o local mais fortemente guardado naquele momento. Para obter qualquer coisa, ele teria que lançar um ataque frontal. E Ishiro reconheceu que não tinha forças para atacar uma vila, especialmente uma vila escondida de uma grande nação, sozinho. Mas Ishiro também não estava disposto a ir embora assim. Depois de pensar um pouco, Ishiro finalmente decidiu esperar do lado de fora da vila. O ninja que causará tanto tumulto em Kirigakuri definitivamente teria que sair. Ishiro decidiu guardar o toco à espera de um coelho para caçar o predador. No entanto, a situação subsequente foi completamente diferente do que Ishiro havia imaginado. O ninja que estava causando problemas em Kirigakuri não agiu como Ishiro. Após expor seus rastros, não só não se escondeu imediatamente, como a comoção que causou aumentou ainda mais. De fora de Kirigakuri, Ishiro também percebeu que o caos dentro da vila estava aumentando. Depois de um tempo, vendo que a situação em Kirigakuri não estava melhorando, mas sim se tornando mais caótica, Ishiro não hesitou mais. Ele voou diretamente para Kirigakuri, atravessando a barreira sensorial da névoa. Após entrar na vila, a sensação se tornou mais clara, e o julgamento de Ishiro sobre a força daquele veterano tornou-se mais direto. Embora não soubesse quem era aquela pessoa, Ishiro sabia que sua força definitivamente não era baixa. Para causar tamanha perturbação, Kirigakuri ainda não havia garantido sua posição. Tratava-se definitivamente de um indivíduo de nível Kage, e habilidoso em ocultação. Depois de esperar em um canto por um tempo e confirmar que nenhum ninja da névoa viria incomodá-lo, Ishiro então se dirigiu ao território do clã Minazuki. Originalmente o primeiro alvo de Ishiro era Kimimaro Kaguya. Kimimaro ainda deveria ser jovem, mas tendo demonstrado seu talento precocemente, deveria ser confinado pelo clã Kaguya, o que o tornaria mais fácil de ser encontrado por Ishiro. Mas agora que Kirigakuri entrará em estado de prontidão para a guerra, não seria fácil aproximar-se de Kimimaro sem fazer barulho. Então Ishiro voltou sua atenção para Aku Minazuki. Ao contrário de Kimimaro, o talento de Aku foi descoberto mais tarde. O atual Aku ainda deveria ser um membro comum do clã Minazuki. Encontrar Aku certamente não seria fácil, mas seria relativamente mais seguro. A importância que o clã Minazuki dava a Aku definitivamente não era tão alta quanto a que o clã Kaguya dava a Kimimaro. Ouvindo a comoção que ocasionalmente vinha do centro de Kirigakuri, Ishiro desviou dos ninjas de patrulha que passavam e entrou no território do clã Minazuki. O clã Minazuki também era um dos principais clãs ninjas de Kirigakuri. A maioria de seus membros de elite seguirá seu Mizukage para sitiar o terceiro Raikage. Dos especialistas restantes, uma parte fora enviada para procurar o intruso que chegará antes de Ishiro. Então Ishiro sentiu através do olho da mente que embora houvesse muitos ninjas no clã Minazuki, não havia muitos do nível Jounin. Nos limites do território do clã Minazuki, Ishiro lançou um genjutsu em um civil do clã Minazuki que não havia despertado sua Kekkei Genkai de liberação de gelo. Ele não tinha escolha. Para minimizar ao máximo suas flutuações de chakra, Ishiro ousou mirar apenas em civis. No espaço do genjutsu, Ishiro perguntou a outra parte sobre uma criança recém-nascida chamada Aku Minazuki. Acontece que essa pessoa realmente existia. Acontece que essa pessoa era, na verdade, parente do chefe do clã Minazuki. E sua localização era bem próxima dos poucos Jounin que Ishiro havia detectado com seu olho da mente. Isso tornou impossível tirar Aku sem fazer barulho. Depois de hesitar por um tempo, Ishiro ainda se esgueirou em direção à área central do clã Minazuki. Se não fosse pela comoção causada pela outra pessoa, Ishiro provavelmente teria ficado em segundo lugar e escolhido uma ou várias crianças Minazuki comuns. Mas, sentindo a comoção vinda de longe, Ishiro sentiu que não podia desonrar a profissão de infiltradores. Não podia se satisfazer tão facilmente.
As crianças que Vagakuri acolhera antes podiam ter talento, mas suas realizações futuras eram incertas. Mas Aku era diferente. Este era o primeiro gênio confirmado pela história original que Ishiro havia procurado. Entretanto, desta vez Ishiro subestimou Clã Minazuki. O ninjutsu de ocultação em que Ishiro confiava era o jutsu de camuflagem, mas o Clã Minazuki se destacava na liberação de gelo, e sua aplicação de luz era muito mais avançada do que o jutsu de camuflagem de Ishiro. Então, antes mesmo de entrar na área central, Ishiro foi exposto. Felizmente, Ishiro tinha o olho da mente. Quando viu um Jounin saindo repentinamente da área do clã Minazuki e indo em direção ao núcleo de Kirigakuri, Ishiro soube que havia sido exposto. Sem hesitar, Ishiro lançou liberação de água, jutsu da chuva impulsionada na direção do Minazuki Jounin restante. O jutsu da chuva impulsionada era a versão em grupo da técnica do fio de pressão de água. Seu poder de ataque em alvo único não era baixo, mas, infelizmente, esbarrou na liberação de gelo. Em termos de nível de Kekkei Genkai, a liberação de gelo não era inferior à liberação de porcelana e em termos de desenvolvimento, era muito superior. O jutsu chuva impetuosa de Ishiro foi facilmente bloqueado por uma onda de ninjutsu de liberação de gelo de nível C lançados por vários Junins. Sabendo que a defesa da liberação de gelo era forte, Ishiro não lançou um ninjutsu de ataque em grande área novamente, mas em vez disso utilizou liberação de água. Técnica de corte de água. Era também um ninjutsu de área de efeito, mas o poder da técnica de corte de água superava em muito a técnica fio de pressão de água. Um fio de água cortou horizontalmente, cortando os numerosos espelhos de gelo que bloqueavam o caminho de Ishiro. O próprio Ishiro aproveitou a oportunidade para disparar vários flashes e invadir a área central do clã Minazuki. Após entrar, Ishiro não saiu em disparada, mas se escondeu em um canto e lançou vários jutsus de clones. Vários clones se dispersaram para atrair a atenção dos Junins. O próprio Ishiro começou a procurar por uma criança de 1 ou 2 anos de idade. Naquele momento, Ishiro descobrira pelo Genjutsu que havia apenas uma criança daquela idade na área central do clã Minazuki. Então Ishiro não tinha medo de se enganar. Capítulo 232. Encontrar a criança foi fácil. Como Ishiro já havia se infiltrado na área central do clã Minazuki, os poucos Junins se separaram, com um deles cobrindo a retirada dos membros não combatentes do clã. Confiando na percepção do seu olho da mente, Ishiro encontrou facilmente seu alvo seguindo o chakra deste Jounin. Como Aku Minazuki ainda não havia demonstrado nenhum talento especial, ele não recebeu atenção especial naquele momento crítico. Ele estava nos braços de um genin. Ishiro ativou o método de estimulação de liberação de relâmpagos. Aproximou-se repentinamente do oponente e arrancou Aku Minazuki de seus braços antes que ele pudesse reagir. O processo foi incrivelmente tranquilo. Quando os poucos Junins chegaram, Ishiro já havia deixado a área. Na verdade, se Ishiro quisesse matar aqueles poucos Junins, não teria levado muito tempo. Ishiro apenas pensou que já que Vagakuri criaria Aku, se ele desferisse um golpe mortal no clã Minazuki, isso poderia fazer com que Aku guardasse ressentimento contra a vila quando crescesse. Tendo obtido sucesso sem problemas, Ishiro não foi se juntar à agitação na área central de Kirigakuri, mas escolheu correr diretamente para os arredores da vila. No entanto, embora Ishiro não estivesse em busca de excitação, a excitação o encontrou. Assim que Ishiro saiu do território do clã Minazuki, de repente sentiu perigo. Segurando Aku, ele se moveu para o lado. Durante a mudança, Ishiro também usou a atração universal em uma casa distante. A casa naturalmente não se moveu, mas o próprio Ishiro se moveu a uma certa distância em direção a ela. Esses eram alguns pequenos truques que Ishiro havia compreendido de ninjutsu do tipo gravidade, como Banshou Ten e Shira Tensei. Então, uma cobra cinzenta surgiu rapidamente do chão onde Ishiro estivera. Sua boca, maior que o corpo de Ishiro, quase o engoliu de uma só vez. Uma figura saiu das sombras, parecendo surpresa por Ishiro conseguir escapar daquela emboscada tão planejada, e também um tanto curiosa sobre o método de Ishiro para evitar o ataque. O recém-chegado estava vestido exatamente como Ishiro, com o uniforme da Ambu da Névoa. Mas por seu proficiente ninjutsu relacionado a cobras, Ishiro já havia adivinhado sua identidade. Era ninguém menos que Orochimaru. Parecia que a pessoa que teve a mesma ideia que Ishiro, querendo tirar vantagem do vazio dentro de Kirigakuri, era um dos Sannin, Orochimaru. Como um Kage de Konoha com seu melhor amigo ainda lutando desesperadamente na linha de frente, ele próprio foge para tirar vantagem da situação. Verdadeiramente digno de ser Orochimaru, seu estilo é muito consistente, Ishiro reclamou consigo mesmo, mas seus pés não pararam, sem demonstrar intenção de conversar com Orochimaru. Este era o verdadeiro mundo ninja, não um anime. As pessoas não conversavam por 10 minutos, adicionavam alguns flashbacks e depois começavam a brigar quando o público ficava impaciente. Como um ninja de longo alcance do tipo ninjutsu, Ishiro naturalmente tentaria criar a maior distância possível do seu oponente. Liberação de porcelana, lança de pedra. Diante da gigantesca cobra cinzenta invocada por Orochimaru para emboscá-lo, Ishiro não tinha muitos métodos oportunos e eficazes para usar. A liberação de porcelana, que não exigia muitos selos de mão, ainda era mais útil. Lama se formou contínua e rapidamente ao redor de Ishiro, condensando-se instantaneamente em uma gigantesca lança de pedra. Impulsionada por Ishiro, a lança de pedra cravou-se na cobra cinzenta, que acabará de emergir do chão e ainda estava instável. A lança de pedra era grande, mas sua velocidade não era alta. Embora a cobra cinza não conseguisse se esquivar a tempo, ela ainda tinha um mestre.
Orochimaru rapidamente formou selos de mão, e uma parede de terra empurrou a cobra cinza para cima, permitindo que ela se esquivasse da lança de pedra de Ishiro. Mas a vantagem da liberação de porcelana não era apenas sua alta velocidade de conjuração, mas também sua versatilidade. A lança que atingira a parede de terra abaixo da cobra cinzenta transformou-se em lama novamente. Então, sob o olhar atônito de Orochimaru, a lama se dispersou repentinamente e rapidamente envolveu o corpo da cobra cinzenta. No entanto, embora a lama envolvesse a cobra cinza, ela não conseguiu machucá-la. Com a força da cobra cinza, provavelmente não demoraria muito para ela se libertar. Mas Ishiro não faria algo inútil. Com um grito baixo, a cauda da cobra cinzenta, agora fora de controle, girou rapidamente e atingiu Orochimaru. Talvez Orochimaru não esperasse que Ishiro tivesse esse movimento, ou talvez achasse que levar um golpe daqueles não seria grande coisa, então nem se esquivou. Ele foi arremessado para longe, colidindo contra a parede de uma casa distante. Ishiro pensou nesse movimento quando estava a caminho de Kirigakuri, um método para lidar com grandes animais de invocação ou até mesmo bestas com cauda. O princípio era usar lama para envolver uma parte do corpo do animal invocador e então, enquanto o invocador lutava instintivamente, controlar seu corpo para atacar na direção de sua força. Originalmente, o objetivo de Ishiro era fazer a cobra cinza atacar a si mesma, mas Orochimaru estava por perto. Então ele não conseguiu resistir a controlar a cauda da cobra para varrer Orochimaru para longe. Claro, Ishiro não era ingênuo o suficiente para pensar que tal golpe pudesse matar Orochimaru. Ishiro não só não aproveitou sua vantagem, como também aproveitou a oportunidade de Orochimaru ser arremessado para longe para deixar rapidamente aquele lugar problemático. Felizmente era Kirigakuri. Orochimaru tinha acabado de armar uma armadilha para Ishiro enquanto ele não estava prestando atenção, e agora a vigilância de Ishiro estava no máximo. Orochimaru também não queria causar mais problemas. Então, após emergir de seu corpo original usando a técnica de substituição do corpo de cobra, Orochimaru não impediu Ishiro de partir. Ele murmurou, semelhante ao jutsu de manipulação de areia dos ninjas da areia, e então se enterrou no chão com o jutsu de liberação de terra antes que as forças principais da névoa pudessem chegar. Orochimaru não queria enfrentar as forças principais da névoa, e Ishiro naturalmente queria ainda menos. Embora Ishiro estivesse curioso sobre o que Orochimaru havia conquistado em sua viagem a Kirigakuri e se ele havia conseguido capturar Kimimaro e outros da história original, o Ishiro atual não tinha a capacidade de arrebatar os despojos das mãos de Orochimaru. Ishiro havia feito vários movimentos de um lado para o outro sem matar ninguém. Embora tivesse causado comoção, não foi nada comparado ao que Orochimaru causou ao invocar a cobra cinza. Embora o tamanho da cobra cinza fosse longe de ser comparável ao de Manda, seu corpo, com dezenas de metros de comprimento, ainda atraía a atenção das principais forças da névoa. Portanto, depois que os ninjas da névoa chegaram, embora tenham descoberto por meio de análises de inteligência que havia outro intruso além de Orochimaru, o foco de sua busca ainda estava em Orochimaru, essa potência muito famosa. Assim, os ninjas da névoa não ofereceram forte resistência à partida de Ishiro. Ishiro encontrou apenas 2 esquadrões de patrulha ao deixar os muros de Kirigakuri. Confiando em seu olho da mente, Ishiro tomou a iniciativa e os forçou a recuar com 2 ondas de chuva kunai de liberação de porcelana. Nesse ponto, Ishiro não tinha mais medo de ser exposto. De qualquer forma, quando lutou contra Orochimaru, sua lama de porcelana ainda estava lá. Ao ver Ishiro sair da vila, os 2 esquadrões de patrulha hesitaram por um momento e depois não o perseguiram. A breve troca de farpas foi suficiente para mostrar a diferença de força entre os 2 lados. Se Ishiro não estivesse com pressa de partir, esses 2 esquadrões da névoa não seriam páreo para ele. Ishiro não deixou Kirigakuri diretamente. Em vez disso, segurando a Ku de 2 anos, circulou Kirigakuri novamente, emboscou um esquadrão de patrulha da névoa, capturou um vivo e voou para longe lentamente. Olhando para Kirigakuri atrás de si, Ishiro sabia que Orochimaru ainda estava lá dentro. Ishiro riu baixinho e não retornou ao país da terra, mas sim ao local onde a névoa e Konoha haviam sitiado o 3º Raikage. Ishiro já havia sumido há algum tempo, e a batalha lá embaixo havia terminado, mas não se sabia se o 3º Raikage estava vivo ou morto. Ishiro avaliou que o resultado não seria bom, afinal, as pessoas que cercavam o 3º Raikage desta vez eram diferentes dos ninjas Iva comuns da história original. Desta vez, havia 3 indivíduos de nível Kage, 2 veteranos de nível Kage e um relâmpago amarelo. Essa formação não era algo que a adição de um Killer Bee pudesse compensar. Embora Ishiro pudesse voar, ele não ousou permanecer acima da força principal da névoa por muito tempo. Ele largou o ninja capturado vivo lá embaixo e então partiu. À distância, Ishiro viu que dezenas de ninjas da névoa também estavam lentamente começando a acender no ar. Secretamente aliviado, Ishiro não ficou por ali. Mas antes de partir, manipulou a lama para escrever uma linha em caracteres grandes no ar. Orochimaru emboscou Kirigakuri. Naquela época, os lados da névoa e de Konoha ainda não haviam se dispersado. Os 2 lados haviam acabado de travar uma grande batalha juntos e estavam em lua de mel. Especialmente após a interrupção causada por Ishiro, ambos os lados sofreram enormes perdas e ambos tinham a sensação de serem irmãos na desgraça. Com Ishiro como inimigo comum, suas interações haviam se tornado muito mais harmoniosas. Mas naquele momento, uma fila de personagens grandes apareceu acima de suas cabeças, e Ishiro também havia derrubado uma testemunha humana. A força principal da névoa também estava repleta de especialistas. Com alguns jutsus de liberação de água, eles capturaram o ninja que Ishiro havia derrubado. Na verdade, este ninja não sabia quem havia invadido a vila. Mas em um momento como este, a primeira reação de todos não foi interrogar, mas sim defender.
Qual é o resultado quando dois grupos de ninjas que desconfiam um do outro assumem posturas defensivas a curta distância? Claro, houve todo tipo de mal-entendidos e atritos. Então, no breve período entre Ishiro criar esses grandes personagens e os comandantes de ambos os lados saírem para estabilizar a situação, pelo menos uma dúzia de conflitos eclodiram no campo de batalha. Embora ninguém tenha morrido, alguns ficaram feridos. Por um momento, os dois lados ficaram em choque, como se uma única faísca pudesse detoná-los. Houve uma faísca? Claro que houve, porque o ninja que foi derrubado acordou rapidamente. Ele olhou ao redor depois de acordar e logo viu muitas figuras importantes da vila, incluindo o terceiro Mizukage gravemente ferido. Então ele deixou escapar. Senhor Mizukage, a vila foi invadida. Nossa, ninguém conseguiu ouvir o que essa pessoa disse em seguida, tanto porque o enorme alvoroço abafou suas palavras, quanto porque a situação anteriormente volátil havia realmente explodido. O Jounin de Konoha que veio se comunicar foi imediatamente esmagado por ataques vindos de todas as direções. E esta batalha não foi um incidente isolado. Dezenas de lutas eclodiram por todo o campo. Na mais intensa, mais de 100 ninjas da névoa e dezenas de ninjas de Konoha se envolveram em uma briga caótica. Desta vez, embora os superiores da névoa também quisessem impedir, eles estavam mais interessados na precisão das informações. A testemunha também sabia que o assunto era urgente e relatou de forma rápida e concisa o que havia acontecido em Kirigakuri. Ao saber que a vila havia sido invadida por apenas alguns ninjas, os oficiais de alto escalão inicialmente suspiraram aliviados. Mas então pensaram que o intruso conseguiria escapar facilmente da busca sem ser descoberto, e todos ficaram sérios novamente. Será mesmo que é Orochimaru? Murmurou um deles para si mesmo. Havia muitos e poucos especialistas no mundo ninja. Aqueles que conseguiam agir de forma tão leviana em Kirigakuri eram todos de nível Kage, e deviam ser realmente extraordinários. Contando os ninjas que atendiam aos critérios, Orochimaru era de fato o mais provável. Primeiro, ele estava por perto, estava bem na terra dos redemoinhos. Segundo, ele tinha a habilidade e a inteligência, com Konoha participando da operação. Não seria estranho que Orochimaru obtivesse informações precisas para invadir Kirigakuri. Além disso, Orochimaru tinha uma personalidade estranha. Os superiores da névoa achavam que a possibilidade de ele fazer tal coisa não era baixa. Assim, os superiores que originalmente queriam acabar com o conflito hesitaram, cada um deles olhando para o terceiro Mizukage. O terceiro Mizukage não estava em boas condições naquele momento. Já velho, seu plano foi interrompido pela intervenção de Killer Bee e no final, ele teve que se esforçar ao máximo, chegando a esgotar seu potencial para ferir gravemente o terceiro Raikage. Naquela época, o terceiro Mizukage era uma força esgotada. Ele não queria entrar em guerra com Konoha naquele momento. Vale ressaltar que Konoha tinha dois indivíduos de nível Kage presentes, enquanto seu único indivíduo de nível Kage, Yagura Karatashi, não estava presente. Embora a névoa tivesse mais pessoas, eles não necessariamente venceriam em uma luta real. Portanto, embora o terceiro Mizukage também tenha adivinhado que o intruso provavelmente era Orochimaru, ele ainda resistiu à vontade de se tornar hostil. Em vez disso, emitiu a ordem para interromper o conflito e retornar para apoiar Kirigakuri. É claro que antes disso, eles precisavam escoltar os ninjas de Konoha para fora de suas terras. No final, uma guerra em larga escala não eclodiu entre a névoa e Konoha, mas o entendimento tácito duramente conquistado entre os dois lados desapareceu completamente. Ishiro retornou a Iwagakure com Akumi Nazuki sem qualquer perigo. Como não havia reunido informações no final, Ishiro não tinha certeza sobre o resultado final. Diante do questionamento de Onoki, ele apenas repassou as notícias que sabia. Capítulo 233. Como Ishiro era um participante, Onoki lhe confiou a tarefa de analisar essas informações. Somente 3 dias depois, após reunir informações de várias fontes e de suas próprias experiências, Ishiro conseguiu determinar o curso geral dos eventos. Na reunião de alto nível, Ishiro começou sua análise. A aliança entre a névoa e a nuvem foi um pretexto desde o início. Foi uma armadilha preparada por Kirigakuri para o terceiro Raikage. Embora eu não saiba o motivo por trás da névoa negociando com a nuvem, eles certamente não inventaram isso na hora. Para garantir o sucesso do plano, eles até trouxeram seu maior inimigo, Konoha. O processo não é muito claro, eu só sei a essência. Primeiro campo de batalha. Cerca de 8.000 ninjas da Mishi de Konoha, liderados pelo terceiro Mizukage, Jiraiya e Namikaze Minato, cercaram a delegação de negociação liderada pelo terceiro Raikage. Dos 8.000, Konoha tinha menos, cerca de mais de 3.000, sendo o restante ninjas da névoa. Em outro local, com Yagura Karatashi e os Jinchuriki do Três Caudas como seus principais combatentes, 2.000 ninjas da névoa contiveram 3.000 reforços ninjas da nuvem. Esse contingente da nuvem provavelmente seria a unidade de apoio, liderada por Killer Bee. Meti o pé e levei o Jinchuriki do Oito Caudas, Killer Bee, para o primeiro campo de batalha. Não presenciei a situação da batalha subsequente porque fui para Kirigakuri. Quanto ao Orochimaru, ele invadiu Kirigakuri um passo à minha frente. O resultado final deve ser que tanto o terceiro Raikage quanto o terceiro Mizukage ficaram gravemente feridos. Acredito que o Mizukage, vendo que o cerco estava prestes a fracassar, recorreu a medidas desesperadas. Foi só nesse ponto que eu percebi alguns dos objetivos da névoa. É provável que o terceiro Mizukage esteja velho e sua vida esteja chegando ao fim, então ele queria arrastar o terceiro Raikage com ele antes de morrer. Saka sentiu e disse, eu também pensei nisso. Embora Konoha seja o maior inimigo das nossas 4 nações, Konoha não é muito agressiva. Em várias grandes guerras, Konoha sempre foi a parte defensora. Com o terceiro Mizukage prestes a morrer, Kirigakuri naturalmente entrará em um período de fraqueza, enquanto Komogakure estará em seu auge.
Coincidentemente, tanto a névoa quanto a nuvem são grandes potências marítimas. A maior ameaça à névoa é, na verdade, a nuvem, não Konoha. Ishiro teve um momento de compreensão. Ele nunca havia pensado nessa direção antes. Após o lembrete de Saka, Ishiro lembrou-se de que o campo de batalha onde a Iagura Karatashi lutaram era de fato o mar. Ishiro continuou seu relatório. O resultado desta batalha não é bom para Konoha, Kirigakuri ou Komogakuri. As perdas ninjas comuns da nuvem não foram muitas, mas eles estão prestes a perder um Kage cujo poder de combate está no auge. Sua força geral inevitavelmente declinará. O terceiro Mizukage da névoa não tem muito tempo restante, então não vamos contabilizar essa perda por enquanto. Estimei as perdas de ninjas comuns da névoa. Em 2 campos de batalha e dentro de Kirigakuri, eles perderam pelo menos 2.000 pessoas no total. Além disso, o Jinchuriki de 3 caudas da névoa provavelmente não tem muito tempo restante. Se não conseguirem encontrar um ninja adulto, a névoa pode cair na mesma situação embaraçosa que a areia. Embora Konoha não tenha perdido um único indivíduo de nível Kage, mais da metade das mais de 3.000 pessoas enviadas desta vez morreram. Apenas pouco mais de 1.000 retornaram a Konoha. No entanto, poucos desses ninjas que retornaram ficaram feridos. Afinal, ao enfrentar o 8 caudas ou o terceiro Raikage, é difícil se machucar. O contato geralmente significa morte. Nesse momento, Mei interrompeu de repente. A questão de Orochimaru emboscando Kirigakuri foi confirmada pelo lado da névoa? Desta vez, Orochimaru havia plantado uma raiz de desastre para Konoha. Originalmente, Konoha poderia ter aproveitado a oportunidade para se aliar à névoa, ou pelo menos restaurar a paz. Mas a atitude repentina de Orochimaru marcou Konoha diretamente com o infame nome de traidora de aliados. Mei e os outros sabiam que Ishiro havia retornado para expor Orochimaru. Essa questão dizia respeito ao entendimento tácito entre a névoa e Konoha, e foi por isso que Mei perguntou. Foi confirmado. Orochimaru não escondeu muito sua identidade durante esta operação. Ele pareceu um tanto imprudente. Informações mostram que a névoa confirmou claramente a identidade de Orochimaru. Da mesma forma, eles também confirmaram a minha identidade, disse Ishiro. Onoki assentiu e disse, Kirigakuri está à beira do declínio e não faz fronteira conosco, então não importa se você foi identificado. Além disso, quem eles mais odeiam é definitivamente Konoha, o traidor que os esfaqueou pelas costas. É só que disse Onoki, franzindo a testa, Orochimaru não levou em consideração a reputação de Konoha ao fazer isso? Aquele hipócrita do Hiruzen Sarutobi é quem mais se importa com a aparência. Ninguém soube responder. Ishiro pensou por um momento e disse, imagino que Orochimaru esteja pensando em deixar Konoha. Todos ficaram atordoados e olharam para Ishiro em uníssono, esperando sua explicação. Ishiro deu um sorriso amargo. Ele não tinha provas, apenas um palpite baseado na inversão de causa e efeito da história original. Isso era inacreditável demais. O ninja de nível Kage desertando, e não como Sazori da Areia Vermelha, que carregava o estigma de ter sido capturado. Orochimaru era um ninja com grandes esperanças de sucesso como quarto Hokage. Um ninja assim escolheria desertar? Todos expressaram sua descrença. Estou apenas supondo, disse Ishiro, dando de ombros. Felizmente ninguém se deteve muito no assunto, principalmente porque não acreditavam. Ikura perguntou, o caso de você matar pessoas em Konoha e sequestrar um Uchiha foi exposto? Ishiro pensou por um momento e disse, Konoha já deveria ter adivinhado, mas eles provavelmente não têm provas. Ikura sentiu. Não importa se não há provas. Se Konoha bater a porta, vamos simplesmente negar. Após uma pausa, Ikura perguntou novamente. Ouvi dizer que você trouxe outra criança de uma família Kekkei Genkai? Sob os olhares expectantes dos outros, Ishiro assentiu e disse, isso mesmo. Desta vez é um Minazuki da liberação de gelo. Originalmente meu alvo era um Kaguya, mas Kirigakuri era muito caótico, e eu estava com medo de não conseguir lidar com a força do clã Kaguya no combate corpo a corpo. Então escolhi um Minazuki. Enquanto falava, Ishiro olhou para Onoki e disse, já entreguei a criança ao Sr. Tsuchikage. Gostaria de saber como está o talento dele? Ao ouvir Ishiro mencionar o talento de Aku, Onoki imediatamente abriu um sorriso e disse, o talento dele é bom, embora eu não saiba se ele consegue despertar sua Kekkei Genkai. Tanto seus talentos físicos quanto espirituais são bons. Com cultivo adequado, suas conquistas futuras valem a pena serem esperadas. Pelo menos muito melhores do que as daquele Uchiha. Falando de Uchiha Sakai, agora Ryoten Binshuko, o sorriso de Onoki desapareceu. Claramente, o talento deste Uchiha que Ishiro trouxe de volta era realmente mediano. A Academia Ninja estava prestes a matricular novos alunos, e seu talento provavelmente nem o levaria à classe avançada. Ishiro naturalmente não explicaria o talento milagroso do clã Uchiha. De qualquer forma, o cultivo de Ryoten Binshuko por Onoki não seria reduzido. Por fim, o grupo analisou como Konoha conseguiu reunir um exército de 3.000 ninjas sem que nenhum outro país percebesse. A conclusão final foi que a maioria dessas tropas era o exército de Konoha do antigo campo de batalha da Terra dos Redemoinhos. Originalmente, eles estavam sob o comando dos Uchiha e Hyuga. Após a guerra, os Uchiha e os Hyuga retornaram a Konoha, e esses ninjas haviam sido ignorados por todos os lados. Desta vez, Konoha apenas enviou alguns soldados de elite para atuarem como comandantes. Em seguida, enviou o exército de 3.000 homens para o País da Água sem que ninguém soubesse. O assunto mais ou menos se encerrou aqui. Finalmente, Onoki pediu a Saka que prestasse mais atenção aos movimentos da névoa e de Konoha, e então a reunião foi encerrada. Ishiro voltou para continuar supervisionando o treinamento de seus vários discípulos, e tudo voltou ao normal.
No entanto, uma tempestade se formava no mundo ninja. Não apenas várias notícias circulavam descontroladamente, mas também os anúncios sucessivos da nuvem e da névoa sobre a morte do seu terceiro Kage e a sucessão do seu quarto Kage foram suficientes para chocar todo o mundo ninja. Durante toda a terceira grande guerra ninja, apenas um Kazekage havia desaparecido antes da guerra. Ninguém esperava que 2 Kages morressem repentinamente em batalha em tempos de paz. Principalmente o terceiro Mizukage. Ele nem sequer apareceu durante a terceira guerra. Ninguém entendia como ele havia morrido de forma tão inexplicável. No entanto, o que a multidão fofoqueira mais falava era, na verdade, sobre os futuros candidatos a quarto Hokage e quarto Tsuchikage de Konoha e Iwagakure. A discussão sobre Konoha foi a mais acalorada. Havia muitas pessoas qualificadas para concorrer ao cargo de quarto Hokage, e este sempre foi um tópico importante de discussão. Mas Iwagakure também merecia especulação desta vez, porque depois de Ikura, outra potência capaz de agitar os ventos e as nuvens do mundo ninja havia surgido em Iwagakure. Todos especulavam quando o mundo ninja entraria completamente na era governada pela quarta geração. A mudança na situação do mundo ninja não tinha nada a ver com o Ishiro atual. Ishiro havia planejado originalmente começar a desenvolver sua segunda Kekkei Genkai durante esse período. Afinal, ele vinha treinando a liberação de relâmpago há algum tempo. No entanto, embora Ishiro tenha desenvolvido ninjutsus de nível A como método de estimulação da liberação de raios, o Chidori e o Chidori Nagashi, nenhum deles foi completamente desenvolvido por Ishiro. Em termos de proficiência, sua liberação de raios ainda estava longe de ser comparável à liberação de água. A liberação de água de Ishiro foi desenvolvida passo a passo pelo próprio Ishiro, a partir do nível C. A proficiência adquirida com uma técnica de corte de água de nível A superou completamente a de 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A. Mas Ishiro também o testou. Sua liberação de relâmpago de fato mal havia atingido o limite para o treinamento em uma Kekkei Genkai. Como seu treinamento em Jutsu Sábio já estava no caminho certo, embora sua proficiência em liberação de relâmpagos mal atingisse o padrão. Já que não havia nenhum conteúdo de treinamento particularmente necessário, Ishiro já estava se preparando para desenvolver a liberação de tempestade. Mas o plano foi interrompido por 2 coisas antes mesmo de começar. O primeiro assunto estava relacionado à discípula de Ishiro, Shiko Tomoe. Antes de deixar a vila desta vez, Ishiro havia confiado os cuidados de seus 6 discípulos a Shiko Tomoe. Após retornar desta vez, Shiko Tomoe contou a Ishiro que havia desenvolvido um ninjutsu de nível C sem selo. Shiko Tomoe se destacava na liberação de vento e vinha desenvolvendo seu próprio ninjutsu ao longo dos anos. Essa também era uma característica dos discípulos de Ishiro. Quase todos eles eram inovadores. Entre o primeiro grupo de discípulos, Kageyama-ri foi o primeiro a desenvolver seu próprio ninjutsu de liberação de água, e Kawakita criou o maior número de técnicas de espada. Até Ogura Saki, do segundo grupo, desenvolveu o tornado de vento. Originalmente Ishiro acreditava que o caminho de desenvolvimento do ninjutsu de Shiko Tomoe havia fracassado. Mas como se viu, ela foi uma das que surgiu do nada com o estrondo, criando diretamente um ninjutsu sem selos. Embora existissem muitos ninjutsu que Ishiro pudesse lançar sem selos, nenhum foi desenvolvido por ele. Por exemplo, Banshou Tenin e Shiha Tensei foram ensinados por Nagato. Esses 2 ninjutsu eram difíceis de aprender, mas uma vez aprendidos, não exigiam selos de mão. O Rasengan foi aprendido na história original. A técnica da cintilação corporal foi simplificada e praticada com base na experiência dos antecessores. Portanto, Ishiro ficou muito chocado ao ver que Shiko Tomoe conseguia desenvolver um ninjutsu sem selos. Ishiro testou e descobriu que Shiko Tomoe conseguia lançar um pequeno ataque de liberação de vento de sua boca durante a batalha. Em termos de poder, era de fato uma liberação de vento de nível C. Embora seu alcance fosse pequeno, seu poder de penetração era impressionante, com um poder de ataque contra alvos únicos se aproximando do nível B. Essa também era a vantagem da liberação de vento. Ela se destacava no ataque, não na defesa. Mais importante, Ishiro descobriu que esse ninjutsu ainda tinha muito espaço para crescer. Com mais esforço, talvez fosse possível criar um ninjutsu de nível B ou até mesmo um ninjutsu de nível A sem selos. Claro, essas eram as expectativas mais ideais. Esta liberação de vento de classificação C sem selo, semelhante à esfera de vácuo, criada por Shiko Tomoe, também tinha uma desvantagem. Precisava ser carregada. Ou seja, antes de lançar o ninjutsu, embora não fossem necessários selos de mão, o processo de obtenção de poder não podia ser omitido. Se o oponente tivesse um Sharingan ou Byakugan, ele poderia ver os pequenos movimentos de Shiko Tomoe de relance. Mas quantos ninjas possuíam um Doujutsu Kekkei Genkai? O fato de não exigir selos de mão já era suficiente para atrair a atenção dos superiores. Portanto, este ninjutsu foi imediatamente incluído na coleção de ninjutsu de Iwagakure. Embora o preço de troca não fosse alto, todos os ninjas que o trocassem precisavam ter um selo em suas mentes, assim como quando se aprende um ninjutsu de nível A. Ishiro também ficou muito tentado ao ver este ninjutsu. Embora sua transformação da natureza liberação de vento ainda não fosse suficiente para lançar uma liberação de vento de nível C, Ishiro ainda adicionou o treinamento deste ninjutsu ao seu plano de treinamento recente. Capítulo 234. Se a liberação de vento de Shiko Tomoe foi uma surpresa agradável para Ishiro, então o outro assunto abriu completamente as portas para um novo mundo para ele. A protagonista desta história era a nova discípula de Ishiro, Yuran Kawazoi. A força física e espiritual da garotinha eram medianas, mas seu intelecto era excepcional, e seu talento em jutsus de selamento surpreendeu até mesmo Ishiro. E o mais importante, a garotinha tinha ideias.
Yuran Kawazoi vinha de uma família civil, e seu modo de pensar era um pouco diferente do de um ninja comum, sua mente era mais aberta. Depois que Ishiro se concentrou em cultivar suas habilidades de selamento, a garotinha começou a pensar em como usar o selamento em combate. A garotinha, a princípio, não tinha muito conhecimento, tendo apenas um irmão mais velho, um genin, em casa. Mas ao se tornar discípula de Ishiro, ela foi exposta a um mundo totalmente novo. Este também foi criado deliberadamente por Ishiro. Ishiro não mantinha um ar de mistério diante de seus discípulos como Kakashi fazia com Naruto, Sasuke e Sakura. Ishiro frequentemente demonstrava diversos ninjutsus aos seus discípulos, com o objetivo de ampliar seus horizontes. Foi nessas circunstâncias que Yuran Kawazoi teve seu avanço. Nos poucos dias em que Ishiro esteve fora da vila, ela aprendeu seu primeiro jutsu de selamento de nível C com os materiais que Ishiro deixou para trás, selo de chakra. Imediatamente depois, ela pesquisou um método para usar o jutsu de selamento em combate. Ela inscreveu runas de selamento no origami de Kanako. Então Kanako, usando o método aprendido no caderno de Conan, controlou lentamente o origami para voar até Takuhiro Uchiyama. O origami de Kanako foi preparado com antecedência. Ela não conseguia criar papel com chakra como Conan, mas ela conseguia controlar o origami para que voasse lentamente por uma curta distância. Posteriormente, Yuran Kawazoi ativou o jutsu de selamento à distância, selando com sucesso o chakra de Takuhiro Uchiyama. Para ser honesto, quando Ishiro viu essa cena, ele ficou completamente pasmo. Embora essa tática ainda fosse apenas uma brincadeira por enquanto, e Yuran Kawazoi só pudesse selar o chakra de Takuhiro Uchiyama por um curto período, o sucesso da tática dependia da cooperação de Takuhiro Uchiyama. Mas as perspectivas desse método eram ilimitadas, especialmente para Ishiro. Outros usuários de jutsus de selamento não tinham um meio para inscrever runas, mas Ishiro não tinha. Ishiro tinha liberação de porcelana, e a lama de porcelana era perfeitamente adequada para inscrever runas. Naquele instante, Ishiro pareceu ter uma visão de si mesmo usando o jutsu de selamento, matando deuses que bloqueavam seu caminho, matando budas que bloqueavam seu caminho. Era preciso saber que as técnicas mais incríveis neste mundo ninja eram os jutsus de selamento. As possibilidades de selar jutsus eram infinitas. Ishiro não tinha ninguém para lhe dar dicas antes. Agora, com o sucesso de Yuran Kawazoi, ele acreditava que em breve poderia desenvolver suas próprias técnicas de jutsu de selamento. No entanto, embora inscrever runas no papel com antecedência fosse naturalmente simples, a lama de porcelana usada por Ishiro era formada por chakra. Não preparada com antecedência, portanto, não podia ser inscrita previamente. Portanto, Ishiro só podia optar por inscrever durante o combate. Se fosse realmente escrever runas, a dificuldade não seria grande para Ishiro. Mas em combate real, Ishiro só conseguia desenhar as runas secretamente na lama usando chakra, o que aumentava muito a dificuldade. Por exemplo, a lama em si não era adequada para desenhar runas. Ishiro só podia inscrever na rocha formada após a lama solidificar. Mas a maior vantagem da liberação de porcelana era sua versatilidade. Se Ishiro inscrevesse runas nela, isso significava que ele não poderia mais transformar a rocha novamente em lama para mudar sua forma. Havia muitos problemas semelhantes, todos precisando ser resolvidos por Ishiro, um por um. Mas não importava. Ishiro agora tinha seu próprio conjunto de teorias para abordar coisas novas. Tudo bem se ele não entendesse, ele só precisava tentar mais algumas vezes. Se algumas vezes não bastassem, então dezenas ou centenas de vezes. Ele conseguia até mesmo entender o jutsu sábio, e muito menos o mero jutsu de selamento para combate. Em seguida, a vida de Ishiro retornou ao estado de treinamento, iniciando sua rotina diária de prática. Ao mesmo tempo, sua atenção voltou a se concentrar em seus 6 novos discípulos. Entre os 6, Yuran Kawazoi foi a primeira a mostrar seu talento e, naturalmente, tornou-se o foco do cultivo de Ishiro. Ishiro dedicava tempo todos os dias ensinando o jutsu de selamento a Yuran Kawazoi. Embora o talento da garotinha fosse bom, ela sabia muito pouco. Ao contrário de Ishiro, que havia lido quase todos os livros básicos de Wagakuri antes de aprender o jutsu de selamento. Além do treinamento básico, que Yuran Kawazoi não podia interromper diariamente. Ishiro também exigia que ela lesse um certo número de livros e estipulava que ela deveria aprender um jutsu de selamento de nível C após um certo período. Yuran Kawazoi tinha uma base fraca e pouca quantidade de chakra. Felizmente, o requisito de chakra para o jutsu de selamento era muito menor do que para o ninjutsu geral, então a garotinha conseguia atingir o padrão. A única coisa que deixava a garotinha insatisfeita era o tempo necessário para completar o treinamento físico básico diário ser muito longo, o que afetava seriamente seu progresso no aprendizado do jutsu de selamento. Mas essa era uma exigência rigorosa de Ishiro, inegociável. Portanto, embora estivesse insatisfeita, pelo menos não estava sofrendo sozinha. Como havia outros sofrendo juntos, ela ainda podia perseverar. Quem também foi atormentado pelo treinamento físico básico foram Kanako e Himekisuda. Entre as 6 discípulas que Ishiro selecionou desta vez, as 3 garotas eram todas do tipo com fundamentos particularmente fracos. As 3 foram escolhidas por Ishiro por razões discretas. Comparadas às dos 3 meninos, as bases das 3 meninas eram de fato muito piores. No início, as 3 não se importavam muito com isso. Afinal, eu não sou a única que é má. Inicialmente, as 3 persistiram no treinamento apenas porque não ousavam desobedecer às ordens de Ishiro. Mas depois de passar algum tempo sob os cuidados de Shiko Tomoi, suas atitudes mudaram. Shiko Tomoi, assim como eles, era uma aluna com uma base muito fraca. Originalmente, os 3 pensavam que o sucesso de Shiko Tomoi se devia principalmente aos ensinamentos de Ishiro. Agora, eles também tinham a orientação de Ishiro e teriam sucesso mais cedo ou mais tarde. O esforço não era o mais importante.
Mas quando viram que Shiko Tomoe já uma Jounin, ainda treinava desesperadamente todos os dias, e além de ocasionalmente ensinar discípulos, Shiko Tomoe passava a maior parte do tempo desenvolvendo e aprimorando seu ninjutsu. Ishiro não percebeu que ao confiar involuntariamente a Seis aos cuidados de Shiko Tomoe por alguns dias, ele havia mudado a atitude das 3 garotas em relação ao treinamento. Ishiro também leu as anotações que Conan entregou a Kanako. Ishiro não podia interferir nas outras coisas, mas o método de treinamento registrado ali exigia que o ninja tivesse um controle de chakra altíssimo. Assim, o plano de treinamento de Ishiro para Kanako, além do treinamento físico básico que ela detestava, também incluía uma série de exercícios tediosos para melhorar gradualmente seu controle de chakra. Como resultado, o tempo que Kanako gastava com origami foi bastante reduzido. Agora, Kanako valorizava o pouco tempo que tinha para fazer origami todos os dias. Cada vez que dobrava papel, parecia estar aproveitando a vida, expressando sua insatisfação com o grande rei demônio, Ishiro, e Mekisuda era mais animada. Embora sua base também fosse fraca, sua aptidão física era muito melhor do que a das outras 2 garotas gentis. Mas ela também estava insatisfeita com o treinamento que Ishiro havia organizado. Porque Ishiro era louco o suficiente para organizar um plano de treinamento para seu gato ninja recém-nascido também. Isso fez com que Mekisuda aproveitasse a oportunidade que ela originalmente pretendia para negociar uma redução em seu próprio treinamento para o gato ninja. Ishiro não se opôs a isso. Quando Mekisuda protestou contra seus arranjos para o gato ninja, Ishiro afirmou diretamente que se Mekisuda pudesse completar o treinamento do gato ninja também, então ele não se importaria. E Mekisuda concordou. Para que seu gato ninja tivesse uma infância tranquila, ela assumiu toda a pressão. O talento de Katsumata para Genjutsu foi obviamente desperdiçado em Iwagakure. Ishiro entregou todos os pergaminhos de Genjutsu do Sharingan que havia obtido do clã Uchiha desta vez para Katsumata, deixando-o estudá-lo sozinho para ver se conseguia aprender alguma coisa. De qualquer forma, para Katsumata, Ishiro tinha uma frase: não interfira. Kazumasa Yoshimura era o mais incrível. Ishiro já havia formulado um plano de treinamento para ele, e ele, naturalmente, não ousou negligenciar o treinamento físico básico que Ishiro havia exigido. Mas o método que Ishiro havia criado para praticar selos de mão foi, na verdade, ajustado por ele. Esse cara realmente aplicou a prática do selo de mão para fazer ramen. Ao vê-lo pegar uma mesa e começar a sovar a massa enquanto treinava, Ishiro ficou sem palavras. Então, lembrou-se de que seu sonho era se tornar um mestre excepcional do ramen, e Ishiro só conseguiu suspirar: que talento! Se fosse qualquer outro professor, eles poderiam ter intervindo. Mas Ishiro era diferente. Em sua vida passada, Ishiro acreditava que aqueles que conseguiam ganhar dinheiro com seus pontos fortes ou hobbies eram todos talentos. Embora Kazumasa Yoshimura não estivesse ganhando dinheiro, usar seu hobby para aprimorar sua força obviamente o tornava um talento também. De qualquer forma, a direção estava definida, e os vários truques para treinar e desenvolver selos de mão lhe foram ensinados. Como ele queria treinar era problema dele, Ishiro não tinha intenção de interferir muito. O mais problemático era Takuhiro Uchiyama. Ishiro não tinha experiência em guiar gênios. O próprio Ishiro poderia ser considerado um gênio, mas seu talento era extremamente desequilibrado e não do mesmo tipo que o de Takuhiro Uchiyama. Portanto, Ishiro não tinha uma boa maneira de guiar Takuhiro Uchiyama. Depois de pensar por um longo tempo, Ishiro só conseguiu pensar em um método: sparring. Ishiro frequentemente criava um clone com pouco chakra para treinar com Takuhiro Uchiyama. Às vezes era um clone de água, às vezes um clone de terra, e as táticas e ninjutsu usados pelos clones mudavam constantemente. Quando a oportunidade surgia, Ishiro também costumava levar Takuhiro Uchiyama para treinar com outros ninjas. Na maioria das vezes, Ishiro encontrava Genin ou Chunin da vila. Ishiro já era comandante há algum tempo e conhecia muitos subordinados. Resumindo, quando não havia um bom método, o método de treinamento de Ishiro para Takuhiro Uchiyama era fazê-lo compreender o método sozinho na batalha. É claro que a etapa diária de levar Takuhiro Uchiyama para experimentar mudanças na gravidade não poderia ser omitida. Na história original, a maior confiança de Nagato no combate convencional era o Shinra Tensei e o Banshou Tenin. O próprio Ishiro também havia aprendido esses 2 movimentos e sabia o quanto esses 2 ninjutsus de nível S poderiam ajudar um ninja se fossem proficientes. Ishiro estava um tanto expectante, antecipando se Takuhiro Uchiyama lhe traria alguma surpresa no futuro, assim como Shiko Tomoe e Yuran Kawasoi. Voltando ao ponto principal, Ishiro mais uma vez retornou a uma vida pacífica, guiando seus discípulos, supervisionando seu treinamento, fazendo uma média de uma missão de rank D por dia e, incidentalmente, aumentando o entendimento tácito entre seus discípulos. Acontece que Ishiro não esperava que a tempestade no mundo ninja desta vez não se acalmaria tão rápido. As várias reações em cadeia do incidente do terceiro Raikage se sucederam uma após a outra. Capítulo 235. Para Iwagakure, a morte do terceiro Raikage não foi boa nem ruim. O terceiro Raikage era talvez um dos inimigos mais fortes aos olhos dos superiores de Konoha, talvez até o mais forte. Dessa perspectiva, a existência do terceiro Raikage era naturalmente algo bom para Iwagakure. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas de outra perspectiva, o terceiro Raikage levou a Vila das Nuvens à sua Era de Ouro, representando uma ameaça significativa à Terra da Terra, que era mais próxima da Terra do Relâmpago e do outro lado do mar. Ishiro certa vez especulou que na história original, a ação de Onoki contra o terceiro Raikage provavelmente se deu pelo mesmo motivo que a da névoa agora. Medo de que a agressividade da nuvem fosse muito forte e que eles cobiçassem seu próprio território. Portanto,
Se a morte do terceiro Raikage foi mais benéfica ou prejudicial para Iwagakure era algo que nem os ninjas nem os civis do país da Terra podiam afirmar com certeza. Todos estavam apenas observando o evento com a mentalidade de espectadores. No entanto, para Konoha, o impacto deste assunto foi imenso. Primeiramente Jiraiya e Namikaze Minato, que realizaram esta missão, tornaram-se heróis aos olhos dos civis de Konoha. Quanto às ações de Orochimaru, elas foram inicialmente reprimidas por Hiruzen Sarutobi e não foram amplamente divulgadas na vila de Konoha. No entanto, os ninjas de Konoha ainda começaram a nutrir algum ressentimento em relação a Orochimaru. E o próprio Orochimaru nem sequer se deu ao trabalho de salvar a reputação de retornar à vila para se explicar. Orochimaru chegou a ignorar o mensageiro que Hiruzen enviou para invocá-lo. Pessoas de fora como Ishiro naturalmente não conseguiam perceber isso, mas como conselheiro do Hokage, Danzou naturalmente sabia de tudo claramente. Assim, Danzou, que estava escondido desde que sofreu uma grande perda nas mãos dos ninjas da nuvem, começou a agir novamente. Na história original, o poder de Danzou em Konoha naquela época era considerável. Mesmo após sofrer um revés nas mãos de Nagato, ele ainda não havia desistido da posição de quarto Hokage. Então, naquela época, a atitude de Danzou em relação a Orochimaru era de recrutamento e cooperação. Seja por recrutamento ou cooperação, Danzou tomou a iniciativa em suas negociações com Orochimaru. Foi por isso que após o incidente dos experimentos humanos ser exposto posteriormente, Danzou conseguiu jogar toda a culpa em Orochimaru e se esconder novamente nos bastidores. Mas desta vez foi diferente. As forças de Danzou foram quase completamente aniquiladas pelos ninjas da nuvem. Ele já havia perdido a iniciativa de cooperar com Orochimaru. Se fosse uma pessoa comum, talvez desistisse de cooperar, ou talvez resistisse por um tempo e esperasse por uma oportunidade madura para retomar a iniciativa. Mas Danzou não era uma pessoa comum. Danzou decidiu dar um empurrão em Orochimaru. Hiruzen Sarutobi era o professor de Orochimaru e deveria tê-lo compreendido completamente. De fato, esse era o caso. Dizia-se que Hiruzen não escolheu Orochimaru para sucedê-lo porque via ambição nos olhos de Orochimaru. Mas em termos de compreensão do coração de Orochimaru, Hiruzen não se comparava a Danzou, que assim como Orochimaru, não estava satisfeito com a situação atual. Danzou talvez não esperasse que Orochimaru quisesse se separar de Konoha há tanto tempo, mas Danzou percebeu com clareza a mudança na atitude de Orochimaru em relação a Hiruzen e Konoha. Assim, Danzou fez seu movimento contra Orochimaru. O método adotado por Danzou foi espalhar rumores sobre Orochimaru. Afinal, essa atitude tinha um precedente bem-sucedido. Presa Branca havia caído nessa mesma tática. Dizer que estava espalhando boatos não era totalmente correto, porque os boatos que Danzou espalhou por Konoha sobre Orochimaru eram todos verdadeiros. Parte do conteúdo até envolvia projetos em que Danzou e Orochimaru haviam colaborado antes e durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Para Danzou, produzir alguma evidência parcialmente verdadeira foi muito fácil. E assim Konoha ficou animada. Não só o incidente da emboscada que Hiruzen tanto tentará encobrir foi exposto por Danzou, como também rumores se espalharam por Konoha de que Orochimaru estava usando corpos de ninjas e civis para experimentos. Os vários rumores foram contados em detalhes vívidos com imagens como prova. Quer os outros acreditassem ou não, o próprio Danzou acreditava. Orochimaru instantaneamente passou de herói a algoz. O assunto se espalhou rapidamente sob a liderança de Danzou. Os ninjas e civis de Konoha discutiram o assunto com um entusiasmo que superou em muito da morte do terceiro Raikage. É claro que a discussão não era unilateral. Orochimaru ainda tinha muitos subordinados leais que acreditavam firmemente que Orochimaru estava sendo injustiçado. Além disso, algumas pessoas se lembravam da Presa Branca de outrora. Sua atitude era relativamente cautelosa, não acreditavam totalmente nela, nem a refutavam diretamente. Estavam aguardando a voz do Hokage. Mas infelizmente desta vez Danzou tinha provas, então a maioria dos rumores ainda era bastante desfavorável a Orochimaru. Tais rumores naturalmente não podiam ser escondidos de Jiraiya, que ia às fontes termais todos os dias para coletar material. Ao descobrir que seu melhor amigo poderia estar no caminho errado, a primeira reação de Jiraiya foi de descrença. Sentindo que alguém estava mirando em Orochimaru, Jiraiya quebrou a janela de vidro do escritório do Hokage e pulou na frente de Hiruzen Sarutobi, que estava fumando com a cabeça baixa. Hiruzen Sarutobi olhou para Jiraiya, não parou de fumar, apenas acenou com a mão para o Anbu que o seguiu. Depois que Anbu foi embora, Jiraiya perguntou impacientemente: "Velho, o que está acontecendo com Orochimaru? Quem diabos está atacando ele? São os ninjas da nuvem nos atacando? Por que você não impede isso?" Hiruzen Sarutobi olhou para Jiraiya novamente, deu uma longa tragada em seu cachimbo e disse: "Orochimaru não fez nenhum movimento contra os ninjas da nuvem. Se a nuvem quisesse retaliar, eles deveriam estar atrás de você. Pelo contrário, Orochimaru emboscou Kirigakure e ajudou a nuvem a se vingar. Por que a nuvem atacaria Orochimaru?" Jiraiya pensou um pouco e concordou. Ele estava confuso porque se importava demais. Agora, lembrado por Hiruzen, sentia que aquele assunto realmente não parecia ser obra dos ninjas da nuvem. Ele pensou por um momento e disse: "É Danzou?" No coração de Jiraiya, seu melhor amigo era naturalmente seu companheiro mais confiável. Embora os dois frequentemente brigassem, Jiraiya sentia que isso também era uma forma de diversão. Mas o que Jiraiya não sabia era que no coração de Hiruzen Sarutobi, Danzou também era o companheiro que ele considerava mais confiável. Embora Hiruzen também suspeitasse da grande possibilidade de Danzou estar por trás disso, Hiruzen não queria que a imagem de Danzou no coração de Jiraiya fosse muito maliciosa. Além disso, Hiruzen não tinha provas de que Danzou havia cometido o crime.
Pelo contrário, Hiruzen tinha um arquivo detalhado de evidências sobre a série de experimentos humanos de Orochimaru. Apontando com seu cachimbo, Hiruzen Sarutobi gesticulou para que Jiraiya olhasse os documentos ele mesmo. Jiraiya arrancou os documentos de Hiruzen e, ignorando a fumaça no escritório do Hokage, imediatamente começou a ler. Mas quanto mais lia, mais suas sobrancelhas se franziam, pois, com base em seu julgamento, ele também sentia que aquela evidência era real. Depois de terminar os documentos, Jiraiya, com os olhos vermelhos, encarou Hiruzen Sarutobi sem falar. Hiruzen Sarutobi sentiu-se um pouco desconfortável sob o olhar de Jiraiya. Depois de esperar um pouco, finalmente disse: vá para a terra dos redemoinhos e traga-o de volta. Certo. Ao ouvir isso, Jiraiya pulou da janela sem dizer mais nada. Na verdade, mesmo que Hiruzen não tivesse dito, ele iria para a terra dos redemoinhos de qualquer maneira. Queria perguntar a Orochimaru pessoalmente se havia alguma história oculta, alguma lealdade trágica por trás disso. Hiruzen Sarutobi levantou-se e foi até a janela, observando a figura de Jiraiya desaparecer em direção à terra dos redemoinhos, e suspirou. Ele sabia que Jiraiya definitivamente não passaria pelo portão principal naquele momento. Teria que se registrar ali, e Jiraiya provavelmente não queria esperar nem um segundo. Tossindo uma vez, Hiruzen Sarutobi chamou um Anbu e pediu que ele informasse a equipe de barreira para não fazer alarde sobre Jiraiya sair sem permissão pela área de alerta da equipe de barreira. Depois de um tempo, Hiruzen Sarutobi disse a outro Anbu: vai e chame Danzou. Embora não tivesse respondido às palavras de Jiraiya antes, ele próprio sentia que Danzou era o maior suspeito por trás daquele assunto. Queria perguntar a Danzou pessoalmente. O que Hiruzen Sarutobi não sabia era que Danzou o esperava há muito tempo. Quando Danzou espalhou os rumores, ele já estava preparado para todos os possíveis desdobramentos subsequentes. Muito antes de Jiraiya partir, Danzou já havia notificado um dos subordinados leais de Orochimaru. Esse subordinado de Orochimaru já havia deixado Konoha sob o pretexto de uma missão e provavelmente já estava perto do país dos redemoinhos. Danzou, naturalmente, não foi gentil o suficiente para lembrar Orochimaru de destruir as evidências. Danzou não precisava mais de evidências. As evidências que ele havia espalhado por Konoha eram suficientes para confirmar os crimes de Orochimaru. Danzou compreendia a personalidade de Orochimaru. Se Orochimaru não soubesse que o assunto havia sido exposto, ele poderia tê-lo ocultado um pouco na frente de Jiraiya. Mas se Orochimaru soubesse de antemão que o assunto havia sido exposto, ele, pelo contrário, não o ocultaria na frente de Jiraiya. A previsão de Danzou estava correta. Orochimaru não só não destruiu as evidências antes que Jiraiya o encontrasse, como também demonstrou o processo de experimentação humana na frente de Jiraiya, quase fazendo com que Jiraiya duvidasse da própria vida. Como resultado, os dois naturalmente se separaram em desacordo. Jiraiya e Orochimaru tiveram uma grande briga, que terminou com a vitória de Orochimaru. Durante a batalha, Orochimaru usou alguns dos resultados de seus experimentos humanos e deu uma lição em Jiraiya. No entanto, Orochimaru não desferiu um golpe fatal. Jiraiya e Konoha eram seus elos. Naquele momento, ele não tinha intenção de destruir Konoha. Depois de derrotar Jiraiya, Orochimaru retornou sozinho para a vila de Konoha, deixando Jiraiya, que pensava ainda estar na terra dos redemoinhos, para virar o país de cabeça para baixo em sua busca. Após retornar a Konoha, Orochimaru pegou os itens que havia colocado em Konoha e em alguns laboratórios experimentais ao redor, e então plantou o recém-desenvolvido e imaturo selo amaldiçoado em sua querida discípula Anko. Depois de tudo resolvido, ele foi tranquilamente para um campo de treinamento e esperou em silêncio. Este era um lugar que ele costumava frequentar na juventude, quando ainda fazia parte do esquadrão liderado por Hiruzen Sarutobi. Depois de um tempo, Hiruzen Sarutobi chegou com sua guarda Kage. No momento em que viu Orochimaru, Hiruzen soube que o discípulo já havia se decidido. No dia anterior, ele havia chamado Danzou ao seu escritório querendo interrogá-lo, mas foi impiedosamente rejeitado. Hiruzen estava cheio de ressentimento e, a princípio, queria ter uma boa conversa com Orochimaru, mas naquele momento não conseguia dizer uma única palavra. Ao ver a aparição de Hiruzen Sarutobi, a boca de Orochimaru se curvou em um arco exagerado. Ele sorriu silenciosamente e depois se virou e saiu de Konoha sem olhar para trás. Hiruzen Sarutobi observou Orochimaru partir, permanecendo em silêncio, ignorando as instruções urgentes de sua guarda Kage e de seu animal de invocação, o Rei Macaco Ema. Hiruzen Sarutobi estava imerso em tristeza e incapaz de se libertar, até que uma voz fria o interrompeu. Hiruzen, lixe Orochimaru como ninja rebelde de rank S. Caso contrário, nós, de Konoha, teremos que arcar com a responsabilidade por qualquer coisa que ele fizer no futuro. Hiruzen Sarutobi recobrou os sentidos ao ouvir isso. Respirou fundo, virou a cabeça e observou os 3 conselheiros que se aproximavam. Seu olhar percorreu Koharu Tatani e Omura Mitokado, pousando finalmente em Danzou que havia falado. Palavra por palavra, ele ordenou ao Anbu ao seu lado: lixe Orochimaru como um ninja desonesto de rank S e então anuncie isso para todo mundo ninja. Depois de falar, Hiruzen Sarutobi estava prestes a ir embora. Mas como Danzou pôde deixá-lo ir tão facilmente? Ele deu um passo à frente e disse: Hiruzen, os confidentes que Orochimaru deixou na vila precisam ser eliminados. Essas pessoas são problemas para o futuro. Hiruzen ficou furioso e gritou: Danzou, essas pessoas são ninjas da vila, eles são nossos camaradas. Danzou, no entanto, não se comoveu e respondeu bruscamente: Hiruzen, não demonstre misericórdia desmedida. Você precisa tomar a decisão de um Hokage. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236.
Embora Hiruzen Sarutobi estivesse furioso com o que Danzou havia dito, ele respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Então, seu olhar passou de Danzou para os outros dois conselheiros, e ele disse: Omura, Koharu, o que vocês acham? Koharu Tatani e Omura Mitokado trocaram um olhar, depois Omura Mitokado olhou para Hiruzen Sarutobi e disse: Vamos absorver os antigos subordinados de Orochimaru na Anbu. Adicione um selo de maldição, e eles poderão ser Anbu para sempre. Embora Koharu Tatani não tenha falado, ela também assentiu em concordância. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi virou-se abruptamente para olhar para Danzou. Só naquele momento ele entendeu o propósito de Danzou. Acontece que Danzou estava de olho nos subordinados de Orochimaru. Embora Omura Mitokado falasse em absorvê-los pela Anbu, Hiruzen sabia que essas pessoas acabariam na raiz. Porque ele, Hiruzen Sarutobi, precisava ficar sob a luz do sol, sem sombras. Ele, Hiruzen Sarutobi, não podia fazer algo como colocar selos de maldição em seus subordinados. Diante do olhar feroz de Hiruzen, Danzou não sentiu medo algum, olhando para Hiruzen com uma expressão determinada. Os dois se encararam por um tempo. Finalmente Hiruzen disse: Me dá a lista. Preciso confirmar. Ao ouvir isso, Danzou relaxou um pouco. Ainda bem que Hiruzen ainda era o mesmo Hiruzen. Então, tirou uma lista de sua bolsa de ferramentas ninja. Quando Hiruzen viu que Danzou havia preparado a lista há muito tempo, sua raiva explodiu novamente, mas ele finalmente suportou. Ele pegou a lista de Danzou, riscou cerca de metade do pessoal e então devolveu a lista para Danzou. Danzou deu uma olhada e vendo que faltavam apenas metade, não se importou. Estava dentro de suas expectativas. Mas quando viu que um nome em particular também havia sido riscado, disse: Hiruzen Anko. Anko ainda é uma criança. Antes que Danzou pudesse terminar, a voz de Hiruzen, quase um rugido, o interrompeu. Danzou fez uma pausa e não disse mais nada. Seu objetivo havia sido alcançado, e perder um Anko era irrelevante. Antes de colocar essas pessoas em suas mãos, Danzou não queria provocar Hiruzen ainda mais. Os assuntos subsequentes foram fáceis de resolver. Os subordinados de Orochimaru na lista juntaram-se a Anbu, meio forçados, meio voluntariamente. Hiruzen selecionou alguns dentre eles. Esses indivíduos tinham relativamente menos contato com Orochimaru e viveriam em Konoha como membros normais da Anbu. Os demais foram todos puxados para a raiz por Danzou conforme sua vontade. A partir de então a raiz que estivera vazia por muito tempo, tornou-se abundante novamente. E junto com a força da raiz, a ambição de Danzou também se recuperou. Desta vez, Konoha agiu muito rápido. Quando a notícia chegou a Iwagakure, Konoha já havia recuperado a calma há muito tempo. Nem mesmo Ishiro esperava que os superiores de Konoha agissem tão rápida e decisivamente desta vez. Originalmente, Ishiro pensou em causar problemas enquanto Orochimaru estava desertando, mas no final, ele não recebeu nenhuma notícia de antemão. O assunto era grande demais. Onoki imediatamente convocou os 4 conselheiros para uma reunião de alto nível. Ao entrar na sala de reuniões, Ishiro descobriu que desta vez, além de Onoki e os 4 conselheiros, havia outras 3 pessoas. Destes 3, 2 eram mulheres e 1 era homem. O homem era ninguém menos que o antigo capitão de Ishiro, Kitsushi. As 2 mulheres tinham aproximadamente a mesma idade de Kitsushi e, a julgar pela força, ambas eram Jounin. Depois que todos chegaram, Ishiro foi o primeiro a falar, perguntando a Onoki: Lord Tsuchikage? O conselho consultivo foi expandido. Onoki balançou a cabeça e disse: Aqui Yaku e Kitsushi não são conselheiros. São assistentes do Tsuchikage, responsáveis por auxiliar o Tsuchikage nos assuntos diários. Eles têm o direito de participar de reuniões de alto nível, mas não têm direito a voto. Ishiro e os outros assentiram, sem expressar nenhuma objeção ao arranjo de Onoki. Depois de apresentar os 3 assistentes do Tsuchikage, Onoki fez um sinal para que contar os eventos recentes em Konoha. Após ouvirem que Orochimaru, discípulo do Hokage e um dos candidatos mais promissores a suceder como 4º Hokage, um Kage poderoso, havia desertado, e Kura, Mei e Saka se entreolharam consternados. Finalmente os 3 se voltaram para Ishiro, porque todos pensaram no que Ishiro havia dito naquela época. As perdas de Konoha no campo de batalha não foram tão grandes quanto as de seus conflitos internos. De fato, desta vez Ishiro provou que estava certo novamente. Durante toda a Terceira Grande Guerra Ninja, Konoha não perdeu um único indivíduo de nível Kage. Mas quanto tempo se passou desde o fim da guerra? E um indivíduo de nível Kage de Konoha já havia desertado. Para ser honesto para Iwagakure, um Kage de Konoha desertando era ainda mais alegre do que morrer em batalha. Se Orochimaru tivesse morrido em batalha, Konoha teria apenas um indivíduo de nível Kage a menos. Mas agora que Orochimaru havia desertado, muitos ninjas e até mesmo clãs ninjas de Konoha seriam implicados. Esse impacto intangível seria inevitavelmente enorme. Consumiria os recursos de Konoha por um longo tempo. Porque mesmo que Konoha estivesse calma agora por um longo tempo no futuro, eles teriam que posicionar um grande número de Anbu dentro da vila, tanto para proteger contra várias forças internas quanto para monitorar alvos que pudessem estar conectados a Orochimaru. Além disso, a deserção de um indivíduo do nível Kage seria inevitavelmente um grande golpe para o moral dos ninjas de Konoha. Assim que Kura e os outros 2 estavam prestes a falar, Aki disse novamente: além de Orochimaru, Jiraiya também desapareceu. Especula-se que Jiraiya tenha ido procurar o paradeiro de Orochimaru. Saka ficou muito feliz ao ouvir isso e disse: Isso significa que todos os 3 Sannin deixaram Konoha? Saka não pôde deixar de ficar feliz. Quando sua geração acabará de chegar ao poder, a força de Konoha estava em baixa. Iwagakure, Komogakure e até mesmo Sunagakure cobiçavam a posição hegemônica de Konoha. Mas todas as ambições foram destruídas após a ascensão meteórica do Sannin.
O histórico de guerra de Hiruzen Sarutobi não era alto, mas as conquistas de seus 3 discípulos lhe renderam o título de professor de ninjutsu. Pode-se dizer que os Sannin se tornaram demônios internos para a geração mais velha de ninjas. Agora, ao ouvirem de repente que todos os 3 Sannin tinham deixado Konoha por vários motivos, Saka e Mei não conseguiam mais manter a calma. Os sentimentos de Saka eram semelhantes aos de Kitsushi e dos outros 2 assistentes de Tsuchikage. Eles eram um pouco mais jovens que os Sannin e praticamente cresceram ouvindo histórias sobre eles. Na infância, a expectativa dos mais velhos era que eles superassem os Sannin. Na juventude, Kitsushi e os outros de fato pensaram em superar os Sannin, mas à medida que envelheciam, ninguém mais alimentava tais fantasias. Agora, sabendo que todos os Sannin haviam deixado Konoha, seus sentimentos também eram muito complexos. Por outro lado, Ikura e Ishiro, que cresceram durante a Era da Guerra, quando a vila controlava a opinião pública, tinham menos sentimentos em relação ao Sannin. Depois de um tempo, quando todos se acalmaram, Onoki disse: Ishiro, naquela época eu segui seu conselho e mudei minha estratégia em relação a Konoha. E ela estava realmente correta. Primeiro Presa Branca, depois Orochimaru. As perdas de Konoha em conflitos internos são de fato maiores do que em guerras externas. Após uma pausa, Onoki disse: Ishiro e Ikura, vocês acham que é possível lidar com Jiraiya e Tsunade, que estão fora de Konoha? As palavras de Onoki eram um tanto plausíveis. Anteriormente, o mundo ninja não tinha confiança em sitiar e matar um Kage, mas depois do precedente do terceiro Raikage, as coisas mudaram. O terceiro Raikage era praticamente o teto público do mundo ninja. Mais importante ainda, o terceiro Raikage integrava ataque e defesa, tornando o tipo de ninja mais difícil de matar. Como até mesmo o terceiro Raikage foi morto, era compreensível que Onoki estivesse de olho em Jiraiya e Tsunade. No entanto, após refletir por um momento, Ishiro disse: os Sannin assinaram contratos com as 3 grandes regiões sábias. Quando estão em perigo, conseguem escapar de um cerco através da técnica de invocação reversa. Portanto, não acho que sitiar o Sannin seja confiável. Ikura também assentiu e disse: os animais gigantes invocadores do Sannin também não são fáceis de lidar. Desta vez, Konoha e a névoa sitiaram o terceiro Raikage. O número de ninjas mortos pelo terceiro Raikage não foi grande, mas muitos morreram nas mãos do 8 Caudas. É claro que a tática de cerco não é adequada para ninjas que podem invocar animais gigantes. Onoki pensou por um momento e então desistiu da ideia. Onoki não tinha clareza sobre a técnica de invocação reversa mencionada por Ishiro, mas o que Ikura disse era um fato. Embora Iwagakure tivesse um grande número de ninjas, eles não estavam dispostos a perder muitas pessoas por um plano que talvez nem se concretizasse. Depois de um momento, Ishiro acrescentou: no entanto, se tivermos informações sobre Jiraiya ou Tsunade, podemos repassá-las para outras vilas ocultas como a nuvem. Imagino que o quarto Raikage estaria interessado nesse tipo de informação. Ele também deve estar muito interessado em lançar um cerco contra Jiraiya. Onoki e os outros acharam que fazia sentido e o assunto foi resolvido. Acontece que Aki e Yako olhavam para Ishiro com expressões um tanto estranhas. Onoki, Ikura e os outros conselheiros já estavam acostumados com o modo de pensar de Ishiro, mas Kitsushi e os outros 2 não esperavam que Ishiro fosse esse tipo de pessoa. Principalmente Aki e Yako, elas tiveram muito pouco contato com Ishiro. Antes, sabiam apenas que Ishiro era um gênio semelhante a Ikura. Não esperavam que o coração de Ishiro fosse tão negro. Não é de se espantar que alguns no mundo ninja tenham chamado Ishiro de Raposa de Iva. Agora, esse título parecia bastante apropriado. O grupo discutiu por mais um tempo e, não encontrando mais oportunidades para aproveitar, encerrou a reunião. Por fim, Onoki disse: vamos prestar atenção aos movimentos das outras vilas escondidas por enquanto. Ikura, reúna secretamente uma unidade de elite para estar pronta para qualquer possível mudança. Todos concordaram e depois se dispersaram. Entre as outras vilas escondidas, além da areia, que escolheu ser uma espectadora como Iwagakure, a névoa e a nuvem estavam de fato um tanto inquietas. Na nuvem, a facção guerreira, representada pelo recém-nomeado quarto Raikage, era majoritária. Se Konoha não tivesse lidado com o incidente da deserção de Orochimaru de forma tão decisiva desta vez, a nuvem poderia já ter enviado tropas. Os movimentos da Vila da Névoa eram pequenos. Parecia que após Yagura assumir o poder, ele estava ocupado reconstruindo Kirigakure. Afinal, a invasão de Orochimaru e Ishiro teve um impacto significativo em Kirigakure, e o Mizukage era necessário para apaziguar os ânimos da população. Mas o fato de Yagura não ter agido não significava que a névoa não estivesse agindo. Os escalões médio e inferior da névoa estavam muito ressentidos com a traição de Konoha. Essa emoção se tornou ainda mais forte, especialmente depois que alguns ninjas da linha de frente retornaram à vila e descobriram que seus parentes e amigos haviam sido feridos ou até mortos. Muitos ninjas da névoa escolheram especificamente missões onde poderiam encontrar ninjas de Konoha e então secretamente causaram problemas. Entretanto, questões importantes de guerra e paz entre 2 países não eram algo que alguns ninjas descontentes de nível médio e baixo pudessem influenciar. Yagura foi muito claro sobre a distância entre a névoa e Konoha. Para a névoa, enfrentar Konoha sozinha seria apenas um caminho para a autodestruição. Então, no final, a névoa não fez nenhum movimento significativo. Por fim, embora todos os países estivessem preparados para intervir a qualquer momento, ninguém estava disposto a arriscar a situação. O resultado foi que após um período de confronto silencioso, todas as partes se dispersaram.
Se Ishiro não fosse um oficial de alto escalão de Wagakure, provavelmente nem teria notado esses pequenos movimentos entre as 5 grandes aldeias ocultas. Infelizmente, o mundo ninja não é realmente pacífico. Não é correto sempre olhar para o mundo ninja através das lentes da Terceira e Quarta Guerras da história original. Olhando para esta situação, se os superiores de alguma vila oculta se precipitassem, a Quarta Guerra teria eclodido. Ishiro refletiu consigo mesmo, ao mesmo tempo se advertindo para não se basear demais no enredo original. Capítulo 237. O mundo ninja era cheio de altos e baixos. Em um momento, nuvens de guerra podiam estar se formando. No outro, podia ser calmo e pacífico. Ishiro observou Ikura organizar secretamente uma unidade de elite. Naquele momento, Ishiro acreditou que se algo mais acontecesse no mundo ninja, provavelmente seria difícil para qualquer grupo se conter. Mas em apenas 3 dias, essa unidade de elite foi dissolvida, e a crescente tensão no mundo ninja imediatamente se acalmou. Seja da opinião pública ou da inteligência, nenhuma informação relacionada à guerra pôde ser vista. Entretanto, esse assunto ainda lembrava Ishiro que os tempos de paz no mundo ninja não eram tão duradouros quanto ele pensava. A guerra poderia começar a qualquer momento. Parece que a pesquisa sobre a aplicação do jutsu de selamento em combate real precisa ser acelerada. Preparar-se para um dia chuvoso é algo que deve ser feito com antecedência. Afinal, com o passar do tempo, Ishiro também foi gradualmente alcançando o nível Kage. Mas suas técnicas ainda estavam estagnadas no nível de um Jounin de elite. Ele não tinha um movimento característico poderoso e tinha muito pouco poder de explosão. A vantagem do jutsu de selamento era seu baixo consumo de chakra, tornando-o uma boa maneira de derrotar tanto os fortes quanto os fracos. Era muito adequado para alguém com 1 grama de chakra como Ishiro. O sucesso de Yuran Kawazoi inspirou bastante Ishiro. Ishiro tentou primeiro decompor um jutsu simples de selamento em várias partes, usando chakra para desenhá-las em sua liberação de porcelana, que havia sido endurecida em rocha. Então, Ishiro manipulou esses pedaços de rocha para se aproximar do alvo e ativou as runas neles. Essas runas se combinaram para finalmente formar um jutsu de selamento completo. O processo foi muito tranquilo, mais simples do que Ishiro esperava. Mas também havia alguns pequenos problemas. Primeiro, desenhar runas diretamente na rocha à distância com chakra era bastante difícil e demorado. Não havia nada a dizer sobre isso, a não ser praticar mais. Segundo, os pedaços de rocha com runas de jutsu de selamento eram muito grandes e poderiam facilmente alertar o inimigo. O inimigo não precisava saber o que Ishiro queria fazer. Bastava esquivar-se após sentir que algo estava errado. Em resposta a essa situação, a solução de Ishiro foi decompor o jutsu de selamento o máximo possível. Por fim, Ishiro simplesmente tentou decompor o jutsu de selamento em partes individuais com base em runas únicas. Este método era viável, mas como as runas estavam espalhadas, houve um atraso significativo na ativação final do jutsu de selamento. Além disso, ter as runas muito espalhadas exigia muito do poder mental de Ishiro. Ele precisava se lembrar da posição de cada runa. Claro, Ishiro não era um ninja de mente única e rapidamente pensou em uma maneira de reduzir o consumo de poder mental. Dividir as runas em vários tipos. Inscrever muitas de cada tipo e quando precisasse ativar um jutsu de selamento, procurá-las temporariamente entre os pequenos fragmentos de rocha perto do alvo. Dessa forma, o tempo para ativar o jutsu de selamento seria ainda maior, mas a demanda pelo poder mental de Ishiro seria, sem dúvida, bastante reduzida. Embora o jutsu de selamento de longo alcance ainda tivesse muitas falhas, agora que estava no caminho certo, Ishiro acreditava que com um número maior de sessões de prática, sua proficiência melhoraria rapidamente. O treinamento de ninjutsu sempre foi assim. A dificuldade de começar era sempre inúmeras vezes maior do que aumentar a proficiência posteriormente. Neste dia, Ishiro estava em uma missão de classificação C com os 3 membros do Esquadrão 3, Kazumasa Yoshimura, Katsumata e Hime Kisuda. Após a orientação de Ishiro, a base de seus 6 discípulos já estava boa. Agora, Ishiro havia passado de uma missão de nível D por dia para uma missão de nível C a cada poucos dias. O objetivo das missões também mudou da familiarização inicial com a equipe para a adaptação ao ambiente do mundo ninja e se tornar um ninja verdadeiramente qualificado. A missão em que Ishiro e sua equipe estavam desta vez era uma missão de escolta. Ele não tinha escolha, o ambiente geral na Terra da Terra era relativamente bom, e era difícil encontrar uma missão adequada para novatos vivenciarem a crueldade do mundo ninja. Não havia missões como exterminar bandidos na Terra da Terra. Havia algumas missões para encontrar e matar ninjas rebeldes, mas, naquele momento, nem o Esquadrão 3 nem o Esquadrão 4 estavam qualificados. Entre os 6 discípulos dos 2 esquadrões, apenas Takuhiro Uchiyama, do Esquadrão 4, era apenas forte o suficiente. Os outros só podiam ser considerados novatos. Ishiro esperava causar alguma ação durante a missão de escolta para que seus discípulos vivenciassem uma batalha ninja, mas eles chegaram ao seu destino sem nenhum incidente. Isso deixou Ishiro um pouco deprimido. Ele não estava com muita vontade de conversar no caminho de volta, com a maior parte de sua atenção concentrada em pensar no jutsu de selamento de longo alcance. A atmosfera dentro do Esquadrão 3, no entanto, era muito boa. Os 3 estavam muito felizes por poderem deixar a vila para uma missão, e os 3 membros do Esquadrão 3 estavam muito mais animados do que os do Esquadrão 4. 3 crianças e um gatinho criavam uma atmosfera bastante ativa. Eles conversavam sobre treinamento enquanto seguiam lentamente o passo de Ishiro de volta à aldeia.
Imeki, você já pensou em um nome para o gatinho branco? Quem perguntou foi Kazumasa Yoshimura. Ele estava com muita inveja de Imeki Suda ter um animal ninja, mas se tivesse que criar um, não tinha paciência. Ainda não. Acho que nenhum nome é bom o suficiente para ele, disse Imeki Suda, um tanto desanimada. Ishiro, que estava na frente, revirou os olhos, mas não interrompeu. Katsumata disse, então você sabe qual é o atributo do gatinho branco? Poucos animais ninjas conseguiam usar ninjutsu, mas eles não eram inexistentes. Animais ninjas geralmente também possuíam atributos de chakra, mas poucos conseguiam aprender a natureza do chakra e a transformação de forma. Falando nisso, o rosto de Imeki Suda se iluminou de entusiasmo. Eu sei. Ele tem o atributo vento. O professor disse que se o chakra do atributo vento for bem utilizado, é muito adequado para combate corpo a corpo. E eu tenho atributo fogo. Com vento e fogo combinados, podemos usar ninjutsu combinado. Nesse ponto, Imeki Suda estava cheia de confiança no futuro. Kazumasa Yoshimura rebateu. Me dá um tempo. Você nem aprendeu um único ninjutsu de nível C ainda. Imeki Suda ficou furiosa. Vou aprender uma em breve. Não seja tão presunçoso. O talento de Imeki Suda era mediano, e levaria muito tempo para aprender ninjutsu passo a passo. O odioso Ishiro também a fazia dedicar a maior parte do tempo ao treinamento básico. Além disso, ela precisava cuidar do gatinho, então simplesmente não tinha tempo suficiente para aprender ninjutsu. O resultado foi que ela ainda não havia aprendido um único ninjutsu. Por outro lado, o talento de Kazumasa Yoshimura para aprender ninjutsu era bom. Com seus dedos flexíveis era mais fácil para ele mobilizar chakra com selos de mão do que para um ninja comum. Ele já havia aprendido 2 ninjutsus de nível C. Acontece que o ninjutsu que Kazumasa Yoshimura conhecia tinha muitos selos de mão e ainda não podia ser usado em combate real. Ele estava praticando a simplificação deles. Katsumata não se intrometeu no assunto. De qualquer forma, os outros ainda tinham muitos ninjutsus para escolher, mas havia poucos genjutsus que ele pudesse aprender. Ele já havia aprendido 2 genjutsus de nível C, mas nenhum deles era para combate real. O que deixou Katsumata ainda mais irritado foi o fato de a coleção de genjutsu da vila ser muito pequena. Havia poucos de rank C que pudessem ser usados em combate, e os de rank B e acima eram praticamente inexistentes. Era mais como se ele estivesse pesquisando genjutsu do que aprendendo. Ishiro foi bastante generoso com Katsumata. Ele lhe deu todos os genjutsus oculares do clã Uchiha e todos os genjutsus de nível B que Ishiro conhecia. Como esses genjutsu foram criados pelo próprio Ishiro ou obtidos em Konoha, seu nível de sigilo na vila não era alto. Ao ver Imeki Suda irritado, Kazumasa Yoshimura mudou rapidamente de assunto. Katsumata, como anda sua pesquisa sobre genjutsu de interferência? Ela pode ser usada para nos coordenar em batalha? O Esquadrão 3 estava em uma posição incômoda agora. Sua equipe tinha um problema que a maioria das equipes no mundo ninja tinha: nenhuma especialidade. Nenhum dos 3 possuía ninjutsu ou genjutsu para combate prático. Em uma luta, os 3 eram equivalentes a 3 ninjas de taijutsu. E para piorar a situação, nenhum deles tinha talento para taijutsu. Ishiro sentiu que se todos os esquadrões Genin e Iwagakure participassem de uma competição de classificação de força agora, o Esquadrão 3 definitivamente estaria no último lote. Takuhiro Uchiyama do Esquadrão 4 poderia derrotar o Esquadrão 3 sozinho. Então, o Esquadrão 3 estava muito ansioso. Queriam elaborar um conjunto de táticas que lhes fosse adequado. Como seu poder de combate individual era uma grande fraqueza, seu trabalho em equipe também não poderia ser ruim. Depois de pensar um pouco, eles sentiram que o avanço só poderia ser o genjutsu de Katsumata. O gatinho de Imeki Suda levaria muito tempo para crescer, possivelmente em anos. O aprendizado de ninjutsu de Kazumasa Yoshimura também levou tempo e, de acordo com a descrição de Ishiro, 1 ou 2 ninjutsus prontos para o combate não surtiram muito efeito. Somente o genjutsu de Katsumata poderia aumentar rapidamente a força da equipe. O genjutsu poderia facilmente pegar os jogadores desprevenidos. Imeki Suda era uma garotinha despreocupada e se deixou facilmente levar pelas palavras de Kazumasa Yoshimura. Ela também olhava para Katsumata com expectativa. No momento em que Katsumata estava prestes a falar, Ishiro, que liderava o grupo, parou de repente. Ao mesmo tempo fez alguns sinais com as mãos para os 3. Os 3 se perguntavam por que Ishiro havia parado. Ao verem os sinais de mão, seus corações imediatamente se contraíram, e eles inconscientemente assumiram uma formação de batalha. Os 4 lançaram seus olhares para a frente. Pouco tempo depois, uma pessoa se aproximou lentamente bem na frente deles. O recém-chegado era extremamente alto, usava uma máscara, tinha olhos verdes e a pele exposta apresentava marcas de sutura evidentes. Mais importante ainda, a testa da pessoa exibia com destaque um protetor de testa de Takigakure com uma linha cortada. Ao ver essa pessoa, Ishiro, como fã da história original, reconheceu naturalmente a identidade do outro à primeira vista. Kakuzu. Kakuzu dos 5 corações e do medo do rancor da terra. A atenção de Ishiro estava voltada para a pesquisa de jutsus de selamento. Então ele não percebeu imediatamente que Kakuzu estava entrando no alcance de percepção do seu olho da mente. Mas a intenção assassina de Kakuzu, que não era disfarçável, e a oscilação violenta de seu chakra eram óbvias demais. Portanto, embora sua atenção não estivesse focada, seu olho da mente instintivamente soou um alarme. Observando Kakuzu se aproximar lentamente, Ishiro naturalmente não seria tolo o suficiente para esperar. Pela postura de Kakuzu, ficava claro que os dois lados eram inimigos. Ishiro nunca fora conhecido por seu fala não jutsu, ele nunca perdia tempo com conversas contra alguém com quem pudesse lutar. Então, embora Kakuzu ainda estivesse longe, o ninjutsu de Ishiro já havia sido ativado. Liberação de porcelana, clone de lama. Ishiro raramente usava esse movimento em combate real, pois usar o jutsu de clones exigia um talento especial para controlar a quantidade de chakra.
A quantidade de chakra de Ishiro não era grande, então ele raramente usava clones em batalha. Mas, diante de Kakuzu, Ishiro teve que mudar de tática. Kakuzu tinha 5 corações, o que equivalia a 5 pessoas com coordenação perfeita lutando juntas. Ishiro não ousava ser o mais descuidado possível. No momento em que o clone de lama apareceu, ele lançou um fluxo contínuo de liberação de porcelana, atacando Kakuzu com várias formas. Ao ver isso, Kakuzu parou de andar e parou de se aproximar às cegas. Ele também optou por atacar à distância. Um grande número de tentáculos negros surgiu repentinamente das partes costuradas de seus braços. O número de tentáculos negros não era menor do que a lama de porcelana criada pelo clone de Ishiro. Um grande número de kunai feitas de porcelana atingiu os tentáculos negros e todos foram bloqueados. No entanto, esses tentáculos negros também sofreram perdas consideráveis, com grandes faixas sendo quebradas pelas kunai. Enquanto o clone controlava a liberação de porcelana, o corpo principal de Ishiro formou selos de mão e lançou uma liberação de fogo. Uma enorme bola de fogo com 10 metros de diâmetro rolou em direção a Kakuzu. Liberação de água, onda de choque de água. Kakuzu também não era desleixado. Ele também rapidamente formou selos de mão, e um jutsu de liberação de água de grande alcance explodiu para frente, dissipando diretamente a grande bola de fogo. Capítulo 238. Kakuzu se moveu rapidamente. Aproveitando a oportunidade quando a grande quantidade de vapor gerada pela colisão das liberações de fogo e água obscureceu sua visão, ele imediatamente avançou, tentando se aproximar de Ishiro. Kakuzu também analisou a inteligência de Ishiro antes de chegar e sabia que Ishiro era um ninja de longo alcance que praticava ninjutsu, sendo o combate corpo a corpo sua fraqueza. Embora o próprio Kakuzu também pudesse ser considerado um ninja de longo alcance, sua força em combate corpo a corpo não era fraca, pelo menos não tão especializada quanto a de Ishiro. Quando Kakuzu se aproximou, ele estendeu a mão em direção à posição original de Ishiro, e então um punho conectado a uma dúzia de tentáculos negros disparou diretamente em direção a Ishiro. O medo do rancor da terra era realmente algo maravilhoso. Esse método de ataque instantâneo de longo alcance não era pior do que um ninjutsu de lançamento instantâneo. No entanto, Ishiro também tinha alguma compreensão do medo do rancor da terra, então ele tomou medidas defensivas no momento em que sua visão foi bloqueada. Usando a mesma liberação de porcelana que não exigia selos de mão, ele rapidamente reuniu uma linha defensiva de lama à sua frente. A lama não era conhecida por sua defesa, então não bloqueou o soco de Kakuzu. O punho de Kakuzu havia sido endurecido pela liberação de terra e perfurou a linha defensiva de lama sem esforço. Entretanto, a essa altura, o corpo principal de Ishiro e seu clone já haviam deixado suas posições originais há muito tempo, enquanto seus 3 discípulos haviam se afastado do campo de batalha no momento em que Ishiro lançou seu ninjutsu. Para evitar que qualquer acidente acontecesse com seus 3 discípulos, Ishiro também criou um clone da terra para vigiá-los. O punho conectado ao medo do rancor da terra penetrou facilmente na lama, mas, inesperadamente, esse era precisamente o objetivo de Ishiro. Enquanto o punho de Kakuzu ainda estava parado, uma grande quantidade de lama imediatamente envolveu os tentáculos do medo do rancor da terra. Ao mesmo tempo, aos pés do corpo principal de Kakuzu, as kunai que haviam sido bloqueadas pelo medo do rancor da terra anteriormente se transformaram novamente em lama e mais uma vez enredaram Kakuzu. Kakuzu não esperava que a chuva de kunai de Ishiro pudesse ser reutilizada após ser bloqueada. No momento de descuido, ele entrou no cerco de lama. Essa era a vantagem de Ishiro ter protegido sua própria inteligência relativamente bem. Se Kakuzu soubesse mais sobre a liberação de porcelana, certamente não teria caído de cabeça nessa armadilha nada pequena. No entanto, Kakuzu não era nada fácil. Vendo que era tarde demais para lançar um ninjutsu, ele imediatamente liberou uma grande quantidade de tentáculos de medo do rancor da terra, formando uma linha defensiva dinâmica fora de seu corpo, bloqueando diretamente a lama. Ao mesmo tempo, o punho que atacava Ishiro também se retraiu. Entretanto, como sua visão estava obstruída e sua atenção foi atraída para a grande quantidade de lama ao seu redor, Kakuzu não percebeu que o punho que se retraía ainda tinha muita lama grudada nele. Quando Kakuzu percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. No momento em que a porção de lama retornou ao seu corpo principal com a mão, ela subiu pelo braço e atingiu o tronco. Embora não entendesse o que essa lama faria, Kakuzu sabia que não podia deixá-la correr solta e não fazer nada. Assim, Kakuzu formou uma grande quantidade de tentáculos de medo do rancor da terra dentro de seu corpo. Esses tentáculos, carregando a lama, penetraram diretamente na pele de Kakuzu e saíram de seu corpo. Diante dessa contramedida autodestrutiva, a lama não teve onde se esconder e foi completamente expulsa de seu corpo por Kakuzu. No entanto, no momento em que ele expeliu a lama e estava prestes a respirar aliviado, Kakuzu de repente olhou para a frente. A julgar pelos olhos, Kakuzu parecia ter pressentido o perigo. Assim que Kakuzu estava prestes a fazer um movimento, uma grossa lança de pedra perfurou a defesa do medo do rancor da terra e atingiu com precisão seu coração. Impossível! Kakuzu soltou um grito de dor. Mas naquele momento, por mais difícil que fosse acreditar, era tarde demais. Kakuzu instintivamente controlou o medo do rancor da terra para substituir rapidamente um coração. Neste momento, várias dezenas de metros diretamente à frente de Kakuzu, do outro lado de uma massa de tentáculos do medo do rancor da terra e uma grande quantidade de lama, o corpo principal de Ishiro finalmente deu um leve suspiro de alívio. Claro, tudo isso havia sido calculado por Ishiro desde o início. Ishiro aproveitou o fato de a visão de Kakuzu estar bloqueada enquanto ele próprio possuía o ninjutsu de nível S, Olho da Mente,
para executar uma tática semelhante à exploração de uma lacuna de informação. E o maior cálculo nessa série de operações de Ishiro foi a lama que entrou no corpo de Kakuzu. De fato, com o desenvolvimento da lama de porcelana por Ishiro para Kakuzu, que possuía um corpo imortal, a pequena quantidade de lama que entrava em seu corpo era fundamentalmente ineficaz. Além disso, com uma grande quantidade de medo do rancor da terra no caminho, o controle de Ishiro sobre essa lama foi bastante reduzido. Mas Kakuzu não sabia disso. Para expulsar essa lama de seu corpo, Kakuzu não só desviou grande parte de sua atenção, ignorando que Ishiro estava preparando um poderoso movimento ofensivo, como também dissipou a técnica liberação de terra, endurecimento em seu corpo principal. Foi justamente naquele instante em que a técnica de endurecimento de Kakuzu se dissipou que Ishiro lançou seu ataque. O movimento que Ishiro usou para atacar ainda era a liberação de porcelana, mas foi lançado por seu corpo principal, porque naquele momento, com a visão obstruída, apenas o olho da mente do corpo principal conseguia localizar com precisão o coração de Kakuzu. A liberação de porcelana condensada pelo corpo principal de Ishiro, mais a aceleração do ainda imaturo ninjutsu de nível S Shiha Tensei, resultou nesta lança de pedra penetrando diretamente na obstrução do medo do rancor da terra e finalmente atingindo com precisão o coração do elemento terra de Kakuzu. Os ataques de longo alcance de Kakuzu exigiam a coordenação de múltiplos elementos, o que era uma dor de cabeça para Ishiro. Mas o que o deixava mais vigilante era o coração do elemento terra que havia sido arrancado pelo ataque furtivo de Kakashi logo no início da história original. Porque como um ninja de longo alcance, Ishiro sabia que um ninja que pudesse usar uma técnica de endurecimento com muita habilidade não precisaria nem usar outros ninjutsus defensivos contra muitos ataques. Se não conseguisse quebrar o coração deste elemento terra primeiro, Ishiro teria que enfrentar um Kage de nível indefeso, seja em combate corpo a corpo ou a longa distância. Nesse caso, Ishiro teria que considerar recuar imediatamente. Agora estava bom. Sem o coração de terra de Kakuzu, Ishiro podia ir com tudo. É uma longa história, mas depois que um dos corações de Kakuzu foi destruído, nenhum dos lados ficou parado. Kakuzu rapidamente completou a substituição do coração, enquanto Ishiro lançou uma nova rodada de ataques. Liberação de terra, Jutsu de terra da montanha. Esta foi a primeira vez que este ninjutsu de liberação de terra de rank A, pelo qual Ishiro ansiava desde cedo, foi usado em combate real. Na verdade, Ishiro havia aprendido esse ninjutsu há pouco tempo, e ele ainda contava com 32 selos de mão. Em circunstâncias normais não haveria oportunidade de usá-lo, mas a situação atual era diferente. Para evitar que a lama de Ishiro se aproximasse, Kakuzu se cercou com o medo do rancor da terra. Agora não só a visão de Kakuzu estava obstruída, como ele também passou algum tempo substituindo seu coração e ajustando suas táticas. Foi isso que permitiu que Ishiro o lançasse com sucesso. Embora o jutsu da montanha de terra fosse lento para ser lançado, ele era de fato adequado para uso naquele momento. Ishiro não sabia se a dança selvagem do medo do rancor da terra de Kakuzu poderia ser considerada uma defesa absoluta, mas, de qualquer forma, Ishiro não tinha uma boa maneira de rompê-la. Ele havia acabado de acertar um ataque em um único alvo, aproveitando a distração de Kakuzu. Agora, querer repetir aquele resultado era impossível. Através de sua visão mental, Ishiro percebeu que Kakuzu estava agora preparado para se esquivar do medo do rancor da terra a qualquer momento. Acontece que Kakuzu não esperava que depois de Ishiro ter acabado de desferir um golpe forte, ele não viesse conferir os resultados, mas em vez disso partisse para um grande movimento, como se soubesse o tempo todo que não morreria mesmo se seu coração fosse perfurado. Logo, duas massas hemisféricas de terra, cada uma com um diâmetro de cerca de 20 metros, surgiram rapidamente de ambos os lados de Kakuzu, em uma postura que parecia prestes a esmagá-lo em um hambúrguer de carne. Kakuzu tinha acabado de reduzir a densidade do seu medo do rancor da terra porque descobriu que Ishiro parecia ter um meio especial de julgar a situação do inimigo sem depender de seus olhos, enquanto ele próprio precisava observar através das brechas do medo do rancor da terra. Como resultado, ele viu duas massas hemisféricas de terra surgindo de ambos os lados. O choque não foi pequeno. Kakuzu não se importava mais com a lama que ainda jorrava da periferia do medo do rancor da terra. Ele pulou diretamente e, ao mesmo tempo, um grande número de tentáculos do medo do rancor da terra, como canos, o sustentaram. No final, por um triz, Kakuzu se esquivou do ataque do jutsu da montanha de terra. Apenas um grande número de tentáculos do medo do rancor da terra foram atingidos por ele. Ishiro não deixou Kakuzu ajustar suas táticas. Antes que Kakuzu pudesse se estabilizar, o clone de lama já havia formado uma grande quantidade de lama novamente e avançava em sua direção. Mas, naquele momento, a mentalidade de Kakuzu havia mudado. Ele já entendia que suas táticas iniciais o haviam colocado em desvantagem. Ele claramente tinha suas bestas mascaradas, mas não as utilizou, sendo, em vez disso, atormentado até um estado lamentável pelo clone único de Ishiro. Se sua atenção não tivesse sido atraída pela lama criada pelo clone de Ishiro, como ele teria perdido um coração? Ao recobrar a razão, Kakuzu, enquanto se distanciava da lama, separou seus 4 corações restantes. Além de um coração do elemento água que permaneceu em seu corpo, os outros 3 corações deixaram o corpo principal de Kakuzu. Kakuzu estava criando uma situação de 4 contra 2. Ao ver isso, Ishiro deu um leve sorriso. Este era o momento que ele tanto esperava. Ishiro abandonou o corpo principal de Kakuzu e correu direto para uma das feras mascaradas. O clone da lama sincronizou com Ishiro, também mudando rapidamente seu alvo, concentrando seu ataque naquela fera mascarada.
Como Kakuzu queria ocupar uma posição de ataque vantajosa, as 3 bestas mascaradas ficaram a alguma distância do corpo principal após se separarem. Entre elas, as bestas mascaradas dos elementos fogo e vento poderiam estar se preparando para usar um ninjutsu combinado, então não se separaram. Mas a besta mascarada do elemento relâmpago foi deixada sozinha. As feras mascaradas não lhe faltavam agilidade. Com a força de Kakashi, ele não conseguiria lidar com elas por um tempo. Ishiro, naturalmente, não seria tolo o suficiente para pensar que conseguiria derrubá-las com taijutsu. Mas Ishiro também possuía uma habilidade única. O clone da lama controlava uma grande quantidade de kunai para chover sobre a fera mascarada solitária do elemento relâmpago, enquanto o corpo principal de Ishiro usava o jutsu da rocha leve, pesada para voar direto em direção à fera, tentando diminuir a distância entre eles. Ao ver isso, Kakuzu instintivamente sentiu que algo estava errado. Ele não entendia o que Ishiro estava tentando fazer. A informação revelava claramente que Ishiro não era bom em combate corpo a corpo. Mas depois da troca anterior, Kakuzu não sentiu mais que Ishiro fosse fazer algo tolo. Então Kakuzu foi muito cauteloso desta vez e não deixou Ishiro fazer o que queria. Enquanto controlava as 2 bestas mascaradas de vento e fogo que estavam juntas para lançar um ninjutsu combinado no corpo principal de Ishiro, ele também controlou a besta mascarada do elemento relâmpago para se afastar do corpo principal de Ishiro. Ishiro franziu a testa. Por que Kakuzu de repente ficou tão tímido? Ele não conseguiu evitar. Kakuzu estava cauteloso e parecia que não seria fácil confiar naquela fera mascarada do elemento relâmpago. Felizmente Ishiro estava voando no ar neste momento e desviou facilmente do ninjutsu combinado com alguns giros. Ao ver isso, Kakuzu também franziu a testa. O ninja que podia voar sempre dava trabalho. Antes de vir matar Ishiro, a tática esperada de Kakuzu era um ataque furtivo, usando métodos estrondosos para matar Ishiro antes que ele pudesse alçar voo. Acontece que Kakuzu não esperava que o olho da mente de Ishiro o detectasse com antecedência, e que Ishiro também tinha memórias da história original, reconhecendo sua identidade à primeira vista e então tomando uma ação decisiva. Então Kakuzu rapidamente mudou sua estratégia. Primeiro, lidar com o clone de lama de Ishiro. A informação registrou que a quantidade de chakra de Ishiro não era grande, então ele não poderia criar muitos clones. Logo, outra onda de ninjutsu combinado de vento e fogo se formou, mas desta vez o alvo de Kakuzu era o clone de lama de Ishiro. Ishiro praguejou internamente. A flexibilidade do clone de lama era muito inferior à do corpo principal. Ser capaz de manipular lama para interferir já não era fácil. Querer se esquivar ou se defender de um ninjutsu combinado era simplesmente impossível. Desamparadamente, Ishiro fez sinal para o clone de lama ignorar o ataque combinado e manipular diretamente a lama para atacar a besta mascarada do elemento relâmpago. Kakuzu naturalmente também percebeu isso, mas decidiu arriscar. Apostou que Ishiro não conseguiria destruir sua besta do elemento relâmpago antes de destruir o clone de lama de Ishiro. Portanto, o alvo do ninjutsu combinado não mudou. O corpo principal de Kakuzu lançou uma liberação de vento para dar suporte à besta mascarada do elemento relâmpago. Infelizmente, Ishiro era extremamente ágil no ar. A liberação de vento contínua que havia atormentado Kakashi na história original não teve efeito sobre Ishiro. Ishiro não precisou ajustar drasticamente sua trajetória de avanço como fez para se esquivar do ninjutsu combinado de grande área anterior. Ishiro só precisou fazer pequenos ajustes em sua rota enquanto se aproximava da besta elétrica a toda velocidade para completar a evasão facilmente. Finalmente, antes que o ninjutsu combinado de vento e fogo atingisse seu clone de lama, Ishiro conseguiu se aproximar da besta mascarada do elemento relâmpago de Kakuzu. Nesse momento, a fera mascarada parou de se esquivar e abriu a boca, preparando-se para lançar um jutsu de liberação de relâmpago. No entanto, como Ishiro poderia deixar isso acontecer? Estendendo a mão, ele ativou o ninjutsu de nível S Banshouten, puxada universal, puxando diretamente aquela fera mascarada e leve. A fera mascarada estava completamente despreparada para o movimento de Ishiro e foi atingida sem qualquer suspense. Não só a liberação de relâmpago que estava acumulando em sua boca não pôde ser lançada, como também, sob a força de Ishiro, foi precisamente desviada para uma onda de ataques de kunai de porcelana. Capítulo 239. Isso era algo que Kakuzu não esperava. Com sua experiência que ultrapassava em muito a da maioria dos ninjas do mundo, ele jamais imaginara que tal técnica existisse no mundo ninja. Sem nenhum suspense, a máscara do elemento relâmpago foi facilmente perfurada pela kunai de pedra. Nesse ponto, 2 dos 5 corações de Kakuzu haviam desaparecido. Mas Ishiro também não estava relaxado. O clone da lama, cuja criação custou uma grande quantidade de chakra, havia sido destruído, e várias técnicas que serviam como seus trunfos foram reveladas a Kakuzu. Mais importante ainda, Kakuzu já havia percebido que Ishiro parecia ter alguma compreensão do seu medo do rancor da terra, e ele havia se tornado mais rigoroso na formulação de suas táticas. Entretanto, com a batalha chegando a esse estágio, ambos os lados pareciam ter reservas e não queriam lutar até a morte. Ishiro subiu para uma altitude maior. Ao longe, o clone da terra que Ishiro havia criado secretamente antes trouxe seus 3 discípulos para perto dele. Ishiro olhou de cima para baixo, encarando Kakuzu. Kakuzu, o ninja rebelde de rank S de Takigakuri, que certa vez assassinou o primeiro Hokage de Konoha, o mestre de missões na estação de recompensa subterrânea. Você está de olho em mim hoje? Gostaria de saber quanto vale a minha recompensa na estação de
de recompensa subterrânea, Ishiro falou primeiro, quebrando o silêncio. Esta foi a primeira conversa entre os dois desde que se conheceram. Ishiro esperava transmitir sua intenção de trégua por meio do diálogo. No entanto, ao ouvir as palavras de Ishiro, seus 3 discípulos ficaram surpresos. Este ninja rebelde de feições estranhas era, na verdade, da mesma era do primeiro Hokage e até mesmo o havia assassinado. Mas milagrosamente, ele ainda estava vivo. O choque disso foi grande demais para as 3 crianças. Os 3, que já admiravam a força de Kakuzu, mais uma vez elevaram sua avaliação de Kakuzu em seus corações. Kakuzu hesitou por um momento e então disse, Ishiro, a raposa de Iva. Sua recompensa é de 40 milhões. Ah, nada mal, Ishiro ficou satisfeito por sua recompensa exceder a de Azuma, mas então franziu a testa e perguntou, que raposa de Iva? Kakuzu disse, parece que você ainda não sabe o título que o mundo ninja lhe deu. Você interrompeu a aliança entre Konoha e a névoa. Este é o título que a névoa lhe deu. Ishiro pensou um pouco. Ele parecia se encaixar perfeitamente nesse título. Só que raposa de Iva não soava muito positivo. Porque tinha um toque de escuridão do mundo shinobi. Mas agora não era hora de pensar nisso. Ishiro disse, Senhor Kakuzu, este é o coração do país da terra. Você acha que ao entrar tão descaradamente no país da terra para assassinar um conselheiro de Iwagakure, nosso Iwagakure vai simplesmente deixá-lo partir? É só assassinar um conselheiro, qual o problema? Acabei de ir à Terra do Fogo há um tempo e troquei a cabeça de um conselheiro de Konoha por uma recompensa. Ou você está dizendo que quer me manter aqui? Os olhos inexpressivos de Kakuzu encaravam Ishiro. Você acha que pode me manter aqui só destruindo 2 dos meus corações com um ataque surpresa? Desta vez, Ishiro ficou realmente surpreso. Antes da terceira grande guerra ninja, Konoha tinha mais de 3 conselheiros, mas depois da guerra, restaram apenas 3. Ishiro pensou que o conselheiro desaparecido havia morrido no campo de batalha, sem esperar que ele tivesse sido morto por Kakuzu. Mas havia um pote para Danzou carregar ali? Sênior entendeu errado. Eu sozinho, naturalmente, não posso mantê-lo aqui, mas sem sua máscara do elemento terra, você acha que consegue escapar do meu rastreamento? Ou acha que sou o único em Iwagakure que sabe lutar? Parece que você não experimentou o poder da liberação de poeira. Ou talvez você pense que é mais forte que o terceiro Raikage e que pode escapar calmamente do cerco das minhas dezenas de milhares de ninjas de Iva. Ao dizer a última frase, a voz de Ishiro era severa, como se estivesse pronto para lutar novamente a qualquer momento. Kakuzu hesitou por um momento e então disse lentamente, o que você quer? Ao ver o tom de Kakuzu suavizar, Ishiro imediatamente deixou de lado a expressão séria e disse, fique tranquilo, Sênior. Não pretendo me aproveitar da recompensa que você acumulou. Durante nossa conversa, descobri que sua coleção de ninjutsu é bastante rica. Será que você poderia compartilhar? Kakuzu ficou imediatamente irritado com isso. Pedir a um ninja para entregar o ninjutsu que ele conhece. Você tem certeza de que não está tratando como um prisioneiro? Observando os inquietos tentáculos de medo e rancor da terra ao redor de Kakuzu, Ishiro disse, Senhor Kakuzu, não seja impulsivo. Pense bem onde isso está. Como você não me matou na primeira oportunidade e não pode escapar do meu rastreamento, suas opções são bastante limitadas. Além disso, eu prometo que posso guardar o segredo do seu medo do rancor da terra para você. Assim que essas palavras foram ditas, Kakuzu sentiu-se imediatamente tentado. A importância da inteligência para um ninja era inquestionável. Na história original, Azuma teve uma morte incerta quando a informação de Idan não foi exposta. Mas depois que a informação foi exposta, um único Shikamaru o matou. O que era ainda mais irritante era que antes de matar Idan, Shikamaru também havia usado a habilidade de Idan para destruir um dos corações de Kakuzu, poupando Kakashi da probabilidade de 50-50 no processo. Isso também se aplicava a Kakuzu. Para um ninja lobo solitário como ele, se suas informações vazassem, ele também poderia ser facilmente alvo. Sem mencionar exemplos distantes, apenas na batalha de hoje, Kakuzu sentiu claramente que Ishiro estava muito familiarizado com sua inteligência de medo do rancor da terra. Isso fez Kakuzu sentir uma sensação de crise. Mas se Ishiro conseguisse guardar o segredo do medo do rancor da terra, então a viagem de hoje não seria uma grande perda. Quanto a perder 2 corações, Kakuzu achou que não era grande coisa. Ele poderia simplesmente encontrar mais 2 ninjas para substituí-los. Só que com 2 corações faltando, sua força realmente não estava no auge. Não havia necessidade de lutar até a morte com o ninja do nível de Ishiro naquele momento. No entanto, a exigência de Ishiro era exorbitante, exigindo todos os seus ninjutsus de uma só vez. Ele certamente não poderia concordar com isso. Então Ishiro e Kakuzu, como 2 tias pechinchando por vegetais, iniciaram uma intensa rodada de negociações. No final, Kakuzu concordou em entregar 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A e um genjutsu de nível B em troca de Ishiro deixá-lo partir e garantir que suas informações não seriam vazadas. Inicialmente, Ishiro não tinha muitas esperanças nessa transação. Ele queria matar Kakuzu e trazer seu corpo de volta para experimentos. Valeu a pena pesquisar o medo do rancor da terra. Pelo menos, aquela técnica milagrosa de costura valia a pena ser estudada com atenção. Mas se ele pudesse trocá-lo por 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A, ainda valeria muito a pena para Iwagakure. E não exigiria que Ishiro ou outros ninjas arriscassem suas vidas. Quanto àquele genjutsu de nível B, Ishiro estava apenas tentando a sorte para extorquir Kakuzu. Afinal, Kakuzu era um usuário de ninjutsu elemental e não era habilidoso em genjutsu. Mas Kakuzu surpreendeu Ishiro.
Talvez por não ser habilidoso em genjutsu, o desejo de Kakuzu em manter o genjutsu em segredo era muito menor do que em ninjutsus de outros atributos. Kakuzu entregou este genjutsu de nível B com muita facilidade. Depois de confirmar que não havia nenhum problema com o ninjutsu que Kakuzu lhe deu, Ishiro acenou para Kakuzu, sinalizando que ele poderia ir embora. Mas pensando bem, Ishiro gritou para as costas de Kakuzu: Sênior Kakuzu, no futuro, se você matar mais algum membro importante de Konoha, apenas o nível Elite Jounin bastará. Nosso Iwagakure está disposto a pagar uma recompensa extra, e não precisamos do corpo. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Kakuzu se virou abruptamente com o olhar fixo em Ishiro, e perguntou: Você está falando sério? Sua palavra conta? Ishiro sorriu. Claro que é verdade e claro que conta. Nós em Iwagakure ainda podemos pagar essa grana. Na verdade, a quantia não era pequena, mas Ishiro sabia que o negócio definitivamente valia a pena. Em circunstâncias normais, qual seria o custo de matar um Jounin de elite de Konoha? Kakuzu olhou para Ishiro novamente, então se virou e saiu rapidamente. Depois que Kakuzu foi embora, mais de uma dúzia de esquadrões ninjas de Iwa vieram de longe, incluindo Anbu e esquadrões em missões. Essas pessoas chegaram sucessivamente enquanto Ishiro e Kakuzu negociavam. Afinal, a batalha entre Ishiro e Kakuzu antes era muito barulhenta e seu alcance era amplo. Embora não estivessem perto, ainda ouviram a comoção e correram até lá. Naquele momento, Ishiro havia feito sinal para que eles não se aproximassem e mantivessem apenas um perímetro à distância. Foi justamente por conta da chegada sucessiva dessas pessoas que Kakuzu sentiu uma séria sensação de crise, e foi por isso que no final, Ishiro obteve 3 jutsus de liberação de relâmpagos de rank A e um genjutsu de rank B de graça. Ishiro, tendo ganhado muito, acenou para as pessoas que se aproximavam e disse: Esta pessoa é o ninja rebelde de rank S de Takigakure, Kakuzu. Sua força atingiu o nível Kage, então não o persigam. Graças a vocês durante todo esse tempo, a vila ganhou algo. Cada um de seus esquadrões será acreditado com uma missão de rank A. Os ninjas desses poucos esquadrões ficaram todos assustados depois de ouvir sobre a força de Kakuzu, mas no final, depois de ouvir que Ishiro estava dando a cada um de seus esquadrões uma recompensa de missão de classificação A, todos ficaram muito felizes. Principalmente os poucos que claramente ainda eram genin. A missão de nível mais alto que já haviam empreendido era apenas de nível C. Desta vez, receber um crédito de missão de nível A de uma vez era quase como ficar rico da noite para o dia. Ishiro também havia conseguido uma colheita enorme de uma só vez, e era por isso que estava sendo tão generoso desta vez. Ele acreditava que contanto que trouxesse esses 4 ninjutsus de volta para a vila, Onoki ficaria igualmente feliz. 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A além do Shidori, Shidori Nagashi e o método de estimulação de liberação de relâmpagos que Ishiro havia criado antes. Pode-se dizer que a lacuna na liberação de relâmpagos de Iwagakure foi quase completamente preenchida. Acontece que os jutsus de liberação de relâmpagos de nível B e C da vila ainda eram escassos. Se esses jutsus de liberação de relâmpagos de nível inferior pudessem ser aprimorados um pouco mais, Iwagakure não teria mais nenhuma deficiência nessa área. No entanto, Ishiro também pensou em outro aspecto. Iwagakure era, afinal, uma das 5 grandes vilas ocultas, mas seu acervo de ninjutsu de liberação de relâmpagos era inferior ao de Kakuzu, o ninja rebelde de uma pequena vila. Que patético! Depois de dar mais algumas instruções aos ninjas, Ishiro liderou o esquadrão 3 de volta para a vila. No caminho de volta para a vila, Kazumasa Yoshimura, Katsumata e Himeki Suda não falaram nada. Os 3 ainda estavam imersos na batalha anterior entre Ishiro e Kakuzu, que teve uma área de efeito enorme. Os 3 já tinham visto o ninjutsu de Ishiro antes, mas vê-lo demonstrar sozinho era algo completamente diferente de uma batalha de vida ou morte com o inimigo. Eles sabiam que seu professor era muito forte, sem alguma força, ele não poderia ter guiado discípulos de nível Jounin, mas eles não esperavam que a cena de Ishiro lutando contra um inimigo fosse tão exagerada. O ninjutsu de nível A que alterava o terreno e o ninjutsu combinado que destruía tudo haviam estimulado profundamente os 3. Naquela época, Ishiro viu um dos ninjutsu de rank A de Shiden e cruzou com sucesso o limiar para se tornar um Jounin. Naquela época, a força de Ishiro era considerada formidável entre os Chunin. Mesmo assim, ele ainda ficou profundamente chocado com o ninjutsu de nível A. E neste momento, Kazumasa Yoshimura e os outros 2 estavam na parte inferior entre os genin. Para receberem um choque tão grande de repente, tiveram que agradecer as demonstrações anteriores de Ishiro por conseguirem aceitar a realidade. Acalmar suas mentes rapidamente era mais fácil dizer do que fazer. Mas depois de tal experiência, a percepção dos 3 sobre os ninjas certamente era completamente diferente de antes. A partir de amanhã, os 3 devem ser considerados ninjas qualificados em termos de mentalidade. Ishiro não imaginava que encontrar Kakuzu lhe traria uma surpresa tão grande. Naquele momento, Ishiro até hesitou. Talvez da próxima vez que levasse o Esquadrão 4 em uma missão, ele também devesse encontrar um chefe para farmar. Após retornar à vila, Ishiro imediatamente entregou os 4 ninjutsus para Onoki e então, sob o olhar perplexo de Onoki, rapidamente relatou o processo de sua batalha com Kakuzu. Quanto à promessa feita a Kakuzu de não vazar informações sobre o medo do rancor da terra, Ishiro já havia se esquecido disso há muito tempo. Onoki pensou por um momento e ainda convocou os oficiais de alto escalão. No entanto, o propósito de Onoki reunir todos não era discutir Kakuzu. O ninja rebelde de rank S certamente merecia atenção, mas como até mesmo a inteligência de Kakuzu havia sido completamente desvendada por Ishiro, se Iwagakure realmente quisesse matar Kakuzu, a dificuldade não era grande. Com base na promessa final de Ishiro a Kakuzu sobre a recompensa, Onoki deu um sinal positivo. O objetivo de Onoki reunir todos para uma reunião era discutir questões de pesquisa sobre a liberação de relâmpagos. A pesquisa de Iwagakure sobre ninjutsu da liberação de
relâmpagos era realmente muito fraca. Capítulo 240. Depois que todos chegaram, Onoki disse, desta vez, Ishiro obteve 3 ninjutsus de liberação de relâmpagos de rank A do ninja rebelde de rank S de Takigakuri, Kakuzu, combinados com os vários jutsus de liberação de relâmpagos de rank A desenvolvidos anteriormente por Ishiro. O número de jutsus de liberação de relâmpagos de alto nível da vila mal chega para formar um sistema. No entanto, ainda existem poucos jutsus de liberação de relâmpago de baixo nível, em proporções normais. Precisaríamos de pelo menos algumas centenas de jutsus de liberação de relâmpago de nível C e dezenas de jutsus de liberação de relâmpago de nível B para compensar essa fraqueza. O objetivo da reunião de hoje é discutir a formação de uma equipe dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da liberação de relâmpagos, usando esses jutsus de rank A como base para desenvolver o máximo possível de jutsus de rank C e B. Todos compartilhem seus pensamentos. Ishiro disse, anteriormente ao pesquisar ninjutsu médico nos inspiramos muito nos alunos da Academia Ninja. Podemos fazer o mesmo desta vez. Podemos solicitar ideias para o desenvolvimento do ninjutsu de todos na forma de missões. O alvo dessa solicitação pode ser todos os ninjas da vila. Ikura interrompeu, isso mesmo. Não só podemos coletar as ideias de todos, como também podemos coletar informações sobre os tipos de ninjutsu de liberação de relâmpagos que eles encontraram em missões anteriores. Saka disse, seria melhor formar um grupo de junins ou até mesmo junins de elite que sejam habilidosos em liberação de relâmpagos para pesquisas de longo prazo. Ouvindo as palavras de Saka, Ishiro imediatamente disse, Koku, o membro da Ambu que usou seu Byakugan para aprender a liberação de relâmpagos dos ninjas das nuvens comigo da última vez, seria uma boa escolha. Mei também assentiu e disse, todas essas sugestões são viáveis. Ao publicar as missões, as recompensas podem ser maiores. Podemos até prometer aos ninjas que enviarem propostas que se o ninjutsu for desenvolvido com sucesso, podemos até dar a eles, aqueles que forneceram as ideias, uma cópia. Ishiro ficou um tanto surpreso. Quando Mei, a consultora responsável pelas finanças, se tornou tão generosa. Não só Ishiro ficou surpreso com Mei, mas Ikura e Saka também tiveram a mesma dúvida. Sentindo os olhares dos três, Mei os encarou ferozmente e disse, o daimyo da Terra do Relâmpago enviou um emissário para solicitar uma audiência com o nosso daimyo, expressando o desejo de se juntar à rota comercial. Eles também sugeriram a abertura de uma rota comercial aquática. O daimyo ficou muito satisfeito e destinou outra quantia de fundos à vila. Enquanto falava, ela olhou para Ishiro novamente e acrescentou, o daimyo sabe que foi você quem destruiu a aliança entre a névoa e Konoha e ajudou a nuvem. Depois de conquistar a Terra do Relâmpago, ele até te elogiou. Ishiro revirou os olhos. Isso lembrou de seu apelido, Raposa de Iva. Onoki então disse, vamos fazer assim. Depois, vamos discutir quem ficará encarregado deste assunto. Depois de falar, o olhar de Onoki pousou em Ishiro. Não apenas ele, mas todos os outros também olhavam para Ishiro. Entre os vários oficiais de alto escalão, Onoki não conseguia usar a liberação de relâmpago. Apenas Ishiro e Ikura tinham alguma proficiência nela. Comparado a Ikura que só usava a liberação de relâmpago como uma técnica especial em situações especiais, Ishiro dava muito mais importância a ela. Ishiro inconscientemente queria recusar, mas pensando que sua proficiência em liberação de relâmpagos realmente precisava ser melhorada ainda mais, ele se preparou e concordou. Ao ver Ishiro concordar, Onoki assentiu satisfeito e disse, você pode escolher o pessoal. Se o Byakugan e o Sharingan forem úteis, você também pode pedir para Mei. Ishiro assentiu para mostrar que entendia. Após o encerramento da reunião, Ishiro foi diretamente até Kitsushi. Agora que Kitsushi era assistente de Tsuchikage, era muito conveniente fazer muitas coisas. Ishiro o encarregou diretamente de ajudar a encontrar ninjas adequados. Quanto à ideia de publicar uma missão para coletar ideias para o desenvolvimento do Liberação de Relâmpago, foi fácil. Ishiro foi ao escritório de contribuições, marcou os preços para ideias de desenvolvimento de vários níveis do Liberação de Relâmpago e deixou por isso mesmo. Mais tarde, quando o escritório da missão tivesse algum ganho, alguém seria designado para entregá-lo a Ishiro. Antes do início do desenvolvimento oficial, Ishiro ainda tinha que aprender os 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A. Os 3 jutsus de liberação de relâmpagos de rank A de Kakuzu incluíam tipos de alvo único e de grupo, o que os torna muito valiosos para pesquisas quando combinados. Enquanto Kitsushi ajudava a encontrar pesquisadores adequados, Ishiro estava no campo de treinamento, aprendendo a liberação de relâmpagos e supervisionando o treinamento de seus discípulos. Talvez fosse porque estavam estimulados, ou talvez depois de se tornarem verdadeiros ninjas, tivessem uma apreciação maior pelo treinamento. As 3 crianças do Esquadrão 3 superaram todas as tarefas que Ishiro havia designado. Entre elas, Himekisuda finalmente começou a organizar o treinamento para seu gatinho. Foi também neste dia que seu gatinho ganhou um nome, Fuka, Vento e Fogo. A carga de treinamento do pequeno Fuka não era grande, e o conteúdo também era simples, principalmente exercícios físicos e de agilidade. O pequeno Fuka talvez tenha sido influenciado pelas emoções de Himekisuda, ou talvez estimulado pela batalha entre Ishiro e Kakuzu naquele dia, mas não demonstrou resistência ao treinamento. E embora os 3 do Esquadrão 4 não tivessem vivenciado isso pessoalmente, após ouvirem as descrições de Himekisuda e suas 2 companheiras de equipe, eles também ajustaram lentamente sua mentalidade. Principalmente as 2 meninas, Yuran Kawazoi e Kanako. Elas pararam de relaxar e, em vez disso, se juntaram a Himekisuda para aumentar sua carga de treinamento. Ao ver isso, Ishiro não sentiu nenhuma alegria especial.
A diligência de seus dois grupos anteriores de alunos não era menor do que a do grupo de Imekisuda agora. Poucos dias depois, Ishiro mal havia aprendido os 3 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A. Então, reuniu os pesquisadores que Kitsushi havia selecionado para ele. A equipe de pesquisa era composta por 7 pessoas, incluindo Ishiro e Koku. Ishiro nomeou Koku como vice-capitão e passou a ele todos os assuntos diários. Dos 5 restantes, 4 eram Jounins e 1 era Chunin. O atributo primário original dos 4 Jounins era a liberação de relâmpago, mas como a liberação de relâmpago da vila era muito deficiente, todos acabaram optando por treinar em outros atributos. O Chunin era diferente. Seu nome era Ki. Ele havia completado o treinamento de transformação da natureza para apenas um atributo, relâmpago. Como seu talento em outros atributos era muito fraco, ele se concentrou em desenvolver a liberação de relâmpago o tempo todo. Acontece que seu talento para desenvolvimento não era alto, e havia poucos jutsus de liberação de relâmpago na vila para aprender, então ele nunca havia conquistado nada. Desta vez, quando Kitsushi estava procurando pesquisadores, ele foi o único que se ofereceu. Ishiro o tinha em alta conta. Embora sua força fosse apenas de nível Chunin, ele era o único cujo interesse e trabalho eram os mesmos. Ele poderia trazer uma surpresa durante o trabalho de desenvolvimento subsequente. A primeira coisa que a equipe de P&D da liberação de relâmpago fez foi treinar a liberação de relâmpago de Rank a Koku e os 4 Jounins estavam bem. Embora levasse algum tempo para treinar a liberação de relâmpago de Rank A, não havia condições proibitivas. Mas que era diferente. Sua quantidade de chakra era insuficiente. Tudo o que ele podia fazer era pesquisar, não podia tentar praticar. No entanto, que não se importava. Estava acostumado com esse tipo de coisa. Quando Ishiro desenvolveu os 3 jutsus de liberação de relâmpagos de Rank A, ele encontrou uma maneira de trocá-los por um, mas só podia olhar para ele, não praticá-lo. Naquela época, que até havia concebido uma liberação de relâmpago de nível C a partir das ideias de Chidori, mas ela ainda não havia sido desenvolvida com sucesso. Ishiro não se importava com essas coisas, pois seu propósito nunca foi que aprendessem ninjutsu. O propósito de Ishiro era pesquisar, bastava que todos entendessem os princípios desses jutsus de liberação de relâmpagos de nível A. Ishiro deu aos 5 10 dias para entender todos os ninjutsus de liberação de relâmpagos da vila, incluindo os 3 jutsus de Rank A de Kakuzu e os 3 jutsus de Rank A que o próprio Ishiro havia criado. Todos eram ninjas experientes. Ishiro não precisou dizer mais nada. Ishiro apenas seguiu o procedimento e colocou um jutsu de selamento na mente de cada um, e então esperou pelo início oficial do desenvolvimento da liberação de relâmpago. 10 dias depois, com o precedente da atualização abrangente do ninjutsu médico. Desta vez quando Ishiro postou a missão de coletar ideias para o ninjutsu de liberação de relâmpagos no escritório de missões, a participação dos ninjas da vila foi surpreendentemente alta. Depois de 10 dias, o escritório da missão havia coletado centenas de conceitos de liberação de relâmpagos de baixo nível com diferentes usos para Ishiro. De acordo com a equipe do escritório da missão, quase 1000 pessoas vieram enviar conceitos para a liberação de relâmpagos. Acontece que o conteúdo enviado pela maioria das pessoas era semelhante, basicamente algumas ideias rudimentares que eles analisaram enquanto lutavam contra inimigos. A equipe do escritório da missão fez uma triagem, resumiu essas centenas de conceitos de ninjutsu e os enviou para Ishiro. Ishiro ficou um tanto surpreso com a eficiência do escritório da missão e chegou a examiná-los cuidadosamente para ter certeza. O resultado foi uma agradável surpresa, antes mesmo de começar o desenvolvimento, apenas ponderando sobre eles. Sua própria compreensão do atributo relâmpago já havia melhorado. A surpresa não foi pequena. Originalmente, o entusiasmo de Ishiro pelo desenvolvimento da liberação de relâmpago não era grande, mas agora era completamente diferente. Ishiro sentia que tinha esperança de elevar sua maestria na liberação de relâmpago ao nível da liberação de água por meio dessa rodada de desenvolvimento do atributo relâmpago. Os membros da equipe de P&D foram reunidos novamente por Ishiro e, em seguida, entraram no domínio em que Ishiro era melhor. Para desenvolver o ninjutsu, Ishiro agora tinha seu próprio conjunto de métodos. Primeiro, construir uma base teórica, depois fazer várias suposições e, por fim, seguir uma sequência de prioridades para testes tediosos. As pessoas da equipe de P&D estavam conhecendo o método sistemático de Ishiro para desenvolver ninjutsu pela primeira vez, e era como se um mundo totalmente novo tivesse sido aberto para cada um deles. Principalmente Ki, o único Chunin da equipe. Ele vinha tentando desenvolver ninjutsu há muitos anos, mas nunca progredira por falta de um método adequado. Agora, subitamente exposto ao método de Ishiro, ele imediatamente sentiu como se o mundo inteiro tivesse se tornado diferente. Então, sob os olhares surpresos dos outros membros da equipe de P&D, que completou a transformação de Chunin para Jounin, enquanto que caía completamente em um estado de atordoamento, os outros 5, incluindo Koku, inconscientemente voltaram seus olhares para Ishiro novamente. Naquele momento, eles só tinham um pensamento em mente. Ishiro era de fato o instrutor mais famoso da vila. Ishiro esfregou o nariz, um tanto surpreso, mas não explicou nada. Nessa situação, não era apropriado que Ishiro dissesse a todos que aquele era um método resumido por seu discípulo, Ogura Saki. Ishiro apenas fez sinal para todos esperarem um pouco por Ki. Depois de um longo tempo, Ki retornou de seu torpor, ajoelhou-se diante de Ishiro e fez o juramento de lealdade de um ninja. Os 4 Jounins olharam para Ki com certa inveja. Inicialmente a diferença de força e status entre eles era óbvia, mas com o movimento repentino de Ki, o senso de superioridade desapareceu instantaneamente. Não só o senso de superioridade deles havia desaparecido, mas se eles considerassem a diferença de idade, o futuro de Ki provavelmente superaria o deles. Ishiro sentiu-se impotente.
Não era bom dizer nada naquele ambiente, então ele apenas pediu a Ki que se levantasse e se preparasse para começar a trabalhar. O processo de desenvolvimento da liberação de relâmpagos ocorreu de forma ainda mais tranquila do que os superiores da vila esperavam. Talvez fosse devido ao método sistemático de Ishiro, ou talvez todos na equipe de P&D tivessem um certo talento para ninjutsu, ou talvez o efeito de referência dos 6 jutsus de liberação de relâmpagos de nível A fosse forte o suficiente. A equipe de P&D levou menos de 3 dias para concluir o desenvolvimento do primeiro ninjutsu de nível C. Entretanto, durante o processo de desenvolvimento, o desempenho de Ki surpreendeu a todos na equipe. Como vinha pensando no desenvolvimento da liberação de relâmpago há vários anos, Ki propôs muitos detalhes que Ishiro e os outros não haviam considerado. Frequentemente, enquanto Ishiro e os outros ainda refletiam sobre os problemas da perspectiva da conjuração de ninjutsu, Ki já havia proposto diversas dificuldades de pesquisa que precisavam ser superadas. Não seria exagero dizer que se o conjunto de teorias de Ishiro fosse desconsiderado, a contribuição de Ki já excedia a soma de Ishiro e dos outros 5. Basicamente, toda a linha de pensamento da equipe de P&D seguia Ki. Às vezes, Ki até precisava interromper sua própria linha de pensamento para explicar a Ishiro e aos outros. A princípio, Ki falou com certa cautela, com medo de desagradar Ishiro, mas logo percebeu que estava errado. Parecia que, aos olhos de Ishiro, quanto mais excepcional ele era, mais feliz Ishiro ficava. Ki naturalmente não sabia que quanto melhor fosse seu desempenho, mais cedo Ishiro poderia se retirar da equipe de P&D que acreditava que esse tipo de pensamento de Ishiro talvez fosse a magnanimidade que um Kage de uma vila deve possuir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.